Boa noite, Futebol Online. Bem-vindos a mais uma noite de futebol aqui no Futebol Online. Peço desde já desculpa por este atraso de cerca de 10 minutos, mas isto já sabem, quando estamos ligados à internet podem sempre surgir aqui um ou outro problema técnico. Foi o que aconteceu, está resolvido felizmente e já tenho aqui comigo o nosso convidado especial desta noite, Mr. Vítor Manuel, 68 anos, natural de Mouriscas, Concelho de Abrantes. Um treinador que tem uma ligação de coração à Académica de Coimbra, onde foi jogador e depois iniciou a sua carreira de treinador e depois por aí continuou com passagens por Sporting Braga, Penafiel, União de Leiria, Belenenses, Lessa, Salgueiros, Futebol Clube da Averca, União da Madeira e depois com viagens para o continente africano, para Angola, no 1º de agosto, no Sporting de Cabinda, depois na Argélia, no USM Blida e depois de novo em Angola no Recreativo de Calá e Bravos de Maquis. Eu tenho comigo esta noite um dos treinadores com mais jogos na Primeira Liga, são cerca de 550. Mr. Vítor Manuel, antes de mais, muito boa noite, bem-vindo ao Futebol Online, é uma honra para mim ter o Mister esta noite aqui. Eu tenho comigo hoje também o Pedro Brás, que já em off apresentei ao Mister Vítor Manuel. O Pedro Brás é atualmente o técnico do Atlético Clube Porto Salvo, é membro do painel residente do Futebol Online. Pedro Brás, que já trabalhou com alguns treinadores muito conhecidos do próprio Mister Vítor Manuel, mas já lá iremos à frente dissecar tudo isso. Mister, antes de mais, a primeira questão que eu lhe coloco, você lembra-se quando tudo isto começou? Em 28 de outubro de 1984, quando estreia como treinador principal da Académica de Coimbra, num empate a uma bola com o Boa Vista do grande Mário Wilson, com o gol do Pedro Xavier, após o Mister substituir a 8ª jornada o João Ferreira na Académica de Coimbra. Boa noite, cumprimentá-lo a si, ao Pedro e aos ouvintes do futebol online. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme e estarei sempre disponível quando precisarem. Mas a história, primeiro agradecer esta introdução, porque há ali momentos, há ali uma fotografia que é com o fato de treino do Desportivo da Cal e é nos Coqueiros, salvo erro que é nos Coqueiros. Portanto, isto são memórias que nós vamos buscar e que estão cá dentro e foram momentos importantes também da minha carreira. De qualquer maneira, em relação à pergunta objetiva que me faz, não começou em 84. Não, já vinha atrás. Sim, começou em 84 em termos de treinador principal. Exatamente. Treinador principal é sempre esta palavra principal, pronto, tem, porque nós sozinhos não ganhamos nada, temos muita gente por trás de nós, nos ajuda muito, os adjuntos, os fisioterapeutas, os médicos, os massagistas, os homens da relva, os roupeiros, agora são técnicos de equipamento, porque agora temos de ter algum cuidado com a linguagem, não podemos agora... Exatamente. Mas pronto, mas isto vale o que vale, eu tenho respeito a toda a gente, porque numa estrutura o treinador é a cara mais visível de todo um projeto, mas há muita gente por trás de nós que tem uma importância tremenda e que tem pouca visibilidade. Mas eu dou muita importância a essa gente. Depois, quando fomos à história da vida, e eu depois, se houver possibilidades, claro que sim. Eu hei de contar a importância que eu dou a pessoas que são tão importantes como nós, mas que infelizmente não têm essa visibilidade e que nos fazem ganhar, que nós possamos chegar ao sucesso. De qualquer maneira, a minha vida como treinador começou muito cedo, de uma forma prematura, porque eu tive uma lesão grave. Com 26 anos, um problema no joelho, tive uma artrose gravíssima e isso obrigou-me a ter que abandonar a prática, porque isto jogar futebol era o prazer que eu tinha, era aquilo que eu mais gostava de fazer, e ver a minha carreira interrupta tão cedo gostou-me imenso. Mister, agora deixámos de o ver. Já está. Não, mas agora já estou. Já estou. Exatamente. Gostou-me imenso, mas de qualquer maneira nós temos que olhar para a realidade e para os factos. Foi uma decisão extremamente complexa. Eu não sei porquê, mas isto parece que o destino, muitas vezes, o destino vale o que vale. Eu sou um homem católico, sou um homem de fé. Eu com 26 anos já tinha o curso do Simbol, veja bem, já tinha tirado o curso de treinadores. Olha, fui com o Gregório Freixo, que foi um grandíssimo jogador e meu colega de equipa aqui na Académica.
e acabámos por tirar o curso do Simbol em 6 meses, íamos uma vez por semana, ao sábado. Mas não é por acaso, repare bem que eu já tinha, por curiosidade, eu já assentava os treinos que fazia com os treinadores que eu tive, com o Sr. Fernando Vasco, com o Juca, com o Pedro Gomes, com o Sr. Francisco Andrade, enfim, com os treinadores e os treinos que eu fazia, eu chegava à casa e sentava, olha, fiz isto, fiz aquilo, e pronto, e ia escrevendo. Isto depois parece um bocadinho... Mas, Mister, eu posso... um bocadinho de ironia, mas... Eu posso voltar atrás então e dizer, pelos meus dados, você deixa a Académica enquanto jogador e começa em 79 como treinador dos Júniores da Académica. É mesmo isso. Eu ia chegar e eu comecei como treinador dos Júniores porque, repare bem, era uma situação extremamente complexa. Eu já tinha filhos, portanto eu tenho 2 filhos. Uma miúda e um miúdo, agora vou fazer aqui um bocadinho de publicidade. O filho a gente conhece bem, é o Vítor. Pronto, eu nem vou falar nisso porque eu não quero usar muito isso. Ele é profissional, eu gosto de distanciar as coisas e não quero estar a referenciar. Quem conhece, quem não conhece. Acho que conhecemos todos o Vítor Bruno. Pronto, mas que é o adjunto do Futebol Clube do Porto. Eu tenho um grande orgulho nele, como tenho na minha filha, porque ele, de facto, nós contemos o bichinho e ele começa como treinador comigo. Ele vai comigo para Angola. Exatamente, para o 1º de agosto. Desafio. Portanto, eu começo como treinador de júniores porque eu tinha deixado de jogar. E, portanto, o que é que eu ia fazer a seguir? Eu andava no curso de Contabilidade e Administração de Empresas no Instituto Comercial, acabei por me formar e era um problema tremendo. Portanto, nós estávamos na 2ª divisão nesse ano com o Sr. Pedro Gomes e à 7ª jornada este joelhinho começou a dar sinais, isto a inchar muito, inchar. E o senhor Juca, que tinha sido meu treinador no ano anterior, que eu tinha feito os jogos todos na 1ª divisão, achava estranho eu não jogar. E depois telefonou-me e eu contei-lhe o que estava a acontecer e fui a Lisboa ao Dr. Camacho Vieira, que acabou, veja bem, a ironia do destino, por ser meu médico quando eu fui treinar o Belenenses. Verdito da decisão. Ele olhou para o joelho, analisou-me, ele era o médico que estava na moda, era o médico que estava em voga, era o médico da seleção. E disse-me ao Vitor, isto é uma artrose, isto tem que limpar este joelho todo, isto vai demorar 7, 8 meses. Portanto, levas esta carta. Nessa altura, o Manuel António, que tinha sido meu colega de equipe, era o chefe de departamento médico da Académica. Eu trouxe a carta e depois o Manuel António, ao ler a carta, disse, não, Vitor, vamos ouvir outra opinião. E fomos aqui a um professor, que é o professor Canha, que é o homem da medicina, que era o chefe da medicina da ortopedia aqui em Coimbra. E hoje, quando eu ouço a decisão dele, foi mesmo uma bomba relógio que me caiu em cima. Ele disse-me, olha, Vítor, você vai ter que deixar de jogar futebol. Eu disse, o que é isso? Você está a falar a sério? Sim. É porque isto é um processo, se eu for operá-lo, isto é um processo de renovação, isto nunca mais vai ter fim, você vai voltar a ser operado. Hugo, isto depois é um drama tremendo. O que é que eu vou fazer agora na minha vida? Portanto, 26 anos, tirar o curso de Contabilidade e Administração de Empresas, casado, já tinha uma filha, ainda não tinha nascido o Bruno, com compromissos, e a decisão era o que é que a Académica iria fazer. Portanto, mas nós temos, isto às vezes também temos de ter alguém que nos ajude, e felizmente as amizades não têm preço. Né? O chefe de departamento de futebol que eu recordo para a vida inteira, que era o Sr. Manuel de Oliveira, como o Sr. Francisco Andrade era o treinador de júniores nessa altura, é convidado para ir treinar o Nacional da Madeira. E como vai convidado para ir treinar o Nacional da Madeira, abre-se ali uma janela de oportunidade em que o Sr. Manuel de Oliveira, que era o chefe de departamento de futebol sénior, disse, Vítor, nós queremos, tu és um homem da Académica, vieste para aqui com 19 anos, e pronto, e nós queríamos que tu continuasses aqui e ias treinar os júniores. Eu disse, Sr. Manuel, isso para mim eu sei, não percebia nada. Era uma novidade. E eu disse, pronto, eu vou-me agarrar, eu quero. E fui, com a ajuda do Sr. Pedro Gomes, portanto, eu comecei ali a treinar os júniores. Depois continuei nos júniores, depois eu treinei juvenis, treinei iniciados. Fui adjunto do capitão quando o capitão chegou, na época de 81 e 82. Foi uma grande escola que eu tive. Depois fui adjunto do falecido Gervásio, quando subimos da segunda divisão para a primeira.
Do Vasco Gervásio, não é? 1984, com o professor Simões de Oliveira, que infelizmente também já não está cá. E depois é a época, quando você ia, então aí é que começa a minha carreira. Portanto, eu começo como adjunto do Josualdo. Tenho aqui uma passagem pelo Anadia que eu não posso esquecer. Durante 3 meses eu treinava, porque o dinheirinho naquela altura, isto era mais uma chegazinha, dava-me um jeitaço. Veja bem, nós fazíamos treinos bidiários, a estudar, e à noite agarrava no meu carrinho e ia à noite treinar o Anadia, chegava a casa à meia-noite, uma sandoscazinha, tinha que ser, era mais algum aconchego que ir para o agregado familiar. Minha mulher é professora, portanto eu tinha também essa possibilidade, porque ela tinha o seu vencimento, mas historiante para ser rápido. Portanto, eu tive 3 meses no Anadia, ia fazer os jogos da terceira, o Anadia estava na 3ª divisão, um clube já muito bem estruturado, já tinha sauna, tinha uma bola para cada jogador, um pelado fantástico. Portanto, era uma equipe com uma organização, e hoje é um clube também com muita, até em termos de infraestruturas, é um clube de top a nível nacional. E continuava como adjunto do Josualdo, portanto, eu ia aos treinos dos Cenas, fazia os meus joguinhos no Anadia, não ia ao jogo da Académica, porque não podia ir, e fui substituído também no Anadia, veja bem o Gervásio, que tinha sido para a União de Coimbra. À 7ª jornada, 10h30 da noite, este vosso amigo estava a treinar, naquela altura não havia telemóveis, só havia telefones fixos. O roupeiro, o técnico de equipamentos, com todo o respeito, foi ao campo, eu estava no campo, e chamou-me e disse: olha, Vítor, mister, Vítor, isto para mim não tem significado, é preciso haver respeito, desde que cada um saiba medir as distâncias, porque isso não é o mais importante de lideranças. As lideranças, depois já lá vamos, se pudermos ir lá. E disse-me: olha, está ao telefone o engenheiro Anjinho. E eu fui, não sabia o que era, nem sabia o que se estava a passar, não estava a ocorrer. Sabia que a Académica estava mal, estava em último lugar, naquela altura 3 pontos, tínhamos ganho ao Penafiel no 2 pontos, 2 pontos, 3 pontos. 2. A vitória era 2 pontos ainda. Era o último. Peço desculpa, era 2. Eu agora estou um bocadinho, eu estou atualizado, sabe? Eu estou atualizado. Eram 2 pontos e tínhamos ganho o primeiro jogo de uma forma contundente ao Penafiel em Passos de Ferreira, 3-0. Não sei se foram 2 golos do Pedro Xavier, ou 2 do Pedro e 1 do Ribeiro, ou do Flávio, não sei. Entretanto, tinha chegado também o Jean Paul para treinador adjunto. Depois é uma história que isto nem vale a pena ser contado. Sou muito amigo também do João Paulo, as coisas houve ali um processo assim um bocadinho meio conturbado, mas as coisas depois acabaram por se resolver um bocadinho mais tarde, mas pronto. Mas nesse dia, nessa noite, o presidente Jorge Anjinho, que foi um dos melhores, não sei se foi o melhor presidente da história da Académica, mas a Académica teve grandes presidentes na linha do Dr. João Moreno, Dr. Paulo Cardoso, enfim, são aqueles que eu convivi mais. Mas o engenheiro Anjinho era um homem muito perspicaz e um homem extremamente inteligente. Hoje já não está cá. E diz-me assim para mim: Vítor, acabámos de reunir com o professor João de Ferreira, nós rescindimos com o professor e vais ter, tu és nosso funcionário, porque és nosso treinador, estás a incidir esporadicamente, mas vou-te dizer uma coisa: tu tens 31 anos, vais aqui dar aqui uma ajudinha num jogo ou 2 e depois nós vamos contratar outro treinador e tu vais ficar como adjunto. Eu disse ao presidente: eu sou da Académica e estou aqui para tudo, para ser roupeiro, para ser treinador, para ser o que for. Estou aqui para ajudar. Entretanto, eu venho, não sei se isto foi numa terça, se foi numa quarta, e lá está, o jogo com o Boa Vista. Nós empatámos 1-1, como está a dizer, empatámos 1-1, veja bem. O segundo jogo eu já não me lembro como perdemos, acho eu. O segundo jogo, perde no segundo e depois... Perde o segundo e depois inserta uma recuperação magistral. Temos 13 jogos a quase sem perder, com a Taça de Portugal. E vai acabar em 7º lugar. Mas repare bem, mas o engenheiro Anjinho pôs umas coisas tão claras e tão frontais que ele diz-me assim: Vítor, eu vou ao Porto contratar o senhor António Moraes, que foi adjunto do Sr. Pedroto, que eu sou muito amigo da família, hoje somos muito amigos, infelizmente o senhor António Moraes também não está cá, passamos férias juntos eu com os filhos. E depois é a história do engenheiro Anjinho a contar-me: vai ao Porto para contratar o Sr. António Moraes, e o Sr. António Moraes diz para o engenheiro Anjinho: olha, eu não posso, por motivos já A, B ou C, não interessa estar aqui agora a referir, mas você não faça nada, pá, você não vai buscar nenhum treinador, porque o miúdo que lá está, que era eu, olha que o miúdo tem jeito, pá. O miúdo tem jeito para aquilo. Não sei o que é.
Olha, as coisas continuaram. Hoje em tempo, no segundo jogo, acho que não sei se foi na Luz e perdemos 3-2, não faço a mínima ideia. Fizemos um grande jogo. Olha, as coisas, depois temos essa sucessão de jogos seguidos sem perder. A equipe começou a crescer. Tínhamos uma excelente equipe, pois aquilo era uma equipe que jogava, teve quase 4 anos juntos comigo. E eu estou aqui desde 84 a 88 como treinador principal. Eu sou o terceiro treinador com mais jogos na história da Académica na primeira divisão. Exatamente. Com 172 jogos. A seguir a Mário Wilson e a Juca. Portanto, repare bem, isto depois, olha, não há mal que sempre dure. A lesão do joelho foi... Nem meio que nunca acaba. Pois, e repare bem, eu numa situação extremamente complicada da minha vida, por causa do joelho, eu tenho que deixar de jogar, as coisas começam a ir uma carreira a solo, chamemos a solo, não foi a solo, foi depois com muita gente a acompanhar. Naquela altura não havia equipes técnicas muito alargadas, como sabe, não havia. Mas o Michel ainda foi adjunto do grande Mário Wilson, juntamente com o Nel Vingada, com o professor Nel Vingada. Isso é no ano 81, 82, na segunda divisão. Exatamente. A minha mulher dizia para mim, tu estás casado comigo ou com o capitão? Eu passava 24 horas com ele, porque o capitão queria era companhia. Portanto, eu ia aos treinos, ia almoçar com ele, ia jantar com ele, ficávamos ali nas conversas. E ouça, e bebi muita coisa, aprendi muita coisa. Não era só o treinar, era aquela parte emocional, a parte das relações humanas, a forma como lidar com a A, B ou C. E passaram-se coisas nesse tempo todo que me fizeram crescer imenso. Eu comecei a pensar as coisas de outra maneira, na relação com as pessoas, e hoje foi uma escola tremenda, e é de facto um mestre, e foi para mim, como todos foram, mas ele se calhar, eu tenho que dizer isto com toda a sinceridade, ele foi se calhar o mais importante naquilo que foi a minha escola de formação, porque nós estamos sempre em formação permanente, nós nunca deixamos de nos formar, porque andamos sempre a aprender, e portanto, começa aí, depois, essa carreira que acabou de dizer, depois foi para vários lados, olha... Mas, Mister, antes de eu passar ali ao Pedro, que ele tem certamente questões para si, eu vou-lhe recordar um dia, e vou-lhe pedir que me diga o que é que significou esse dia. Foi o dia 6 de março de 1988, quando você sai da Académica à 24ª jornada, após o empate a 0 com o Elvas, e entra o Mister António Oliveira. Foram 16 épocas depois, Mister, o que é que sentiu nesse dia? Lembra-te? Não, foi tremendo. Olha, é outro momento extremamente complexo. Repare bem, eu me fiz 19 anos seguidos em Coimbra, portanto eu cheguei aqui em 79, vindo das Moristas, como disse, mas o meu primeiro clube foi o Tramagal Sport União. Eu não posso esquecer, porque eu fui viver para o Tramagal, porque o meu pai era funcionário, já não está cá, infelizmente. O meu pai trabalhava na metalúrgica do Arte Ferreira e eu comecei a jogar nos juvenis do Tramagal. Naquela altura, não sei, o Hugo, né, desse tempo, tinha que se pedir uma autorização ao ministro, com 13 anos não se podia jogar, houve uma autorização para eu jogar e pronto. Comecei e fiz 3 anos seguidos. Naquela altura, os scoutings, sabe quem eram os scoutings dos clubes? Eram os antigos pessoas que passaram por Coimbra. Foi uma pessoa de história, que eu andava na Escola Industrial de Abrantes, que era toda a Académica, formou-se aqui em História, mandou uma carta para aqui a dizer: é para aqui um miúdo que joga muito. E eu vim aqui treinar à experiência, o Sr. Francisco Andrade me observou e foi para... E olha, e foi assim que tudo começou. Mas agora, esse ano, nesse 6 de março, que é um jogo com Elvas, que é um jogo extremamente complexo, e nós nem estávamos na linha d'água, havia aqui um miúdo, Jorginho, que era o Jorgito, que era um canhoto, olha, do género do Chalana, era um talento com 18 anos. E eu comecei a lançar o miúdo, como lancei o Dimas aqui, como lancei o Mário, depois fui para o Porto. Enfim, eu tive essa felicidade de ter também lançado muitos jogadores. Mas nesse ano, o Jorgito era uma pérola que ali estava. O Rocha, que era o filho do grande Rocha também, vinha dos Júniores. Este miúdo era uma pérola, era um talento, um escardino notável. Então, sabe que isto depois normalmente é sempre o L mais fraco que os miúdos. Claro. E nesse célebre 0-0 com o Elvas, os adeptos queriam que eu tirasse o Jorgito. Tira o Jorgito. Eu nunca tirei. Disse: não, este miúdo só vai ter sucesso se eu continuar a pô-lo a jogar. Porque isto não é o que eles querem, é aquilo que eu quero. Ouça, eu fiz uma coisa que nunca tinha feito na minha vida.
fui à bancada, virei-me para os sócios e... Eu e o engenheiro Anjinho, perdi a cabeça. Veja bem, um homem da académica a ter este comportamento, mas aquilo estava a ferver, estava aqui. E, entretanto, no final do jogo, não foi no final do jogo que eu saio. Eu só saio na segunda-feira, ou melhor, na terça, que me foi despedido dos jogadores. O engenheiro Anjinho disse-me ao Vítor, na segunda-feira de manhã telefonou, eu vi que as coisas estavam complicadas. Não estávamos, não sei se for ver aí a classificação. Estavam em 16º lugar, quando o Mister sai. Já estávamos na linha d'água? Não estávamos. Não. Havia mais duas equipes atrás de nós. Com o empate do Elvas fica em 16º, mesmo ali, com duas equipas atrás, exatamente. Com duas equipes exatamente. Atrás. Portanto, ainda não desci divisão nessa altura. Portanto, as coisas fiquem bem claras. Mas o que é certo é que a Académica desce nesse ano. Pois, a questão é, mas depois o que vem a seguir é que é quando fala nesse dia, depois o que vem a seguir é que é complicado para mim. Primeiro complicado era sair, que era o meu clube do coração. E depois é a segunda questão. O que é que eu vou fazer agora? Quem é que me quer? Quem é que eu vou treinar? Quem é que me conhece? 4 anos aqui de bons desempenhos, tanto que hoje ainda, só o Domingos é que igualou a minha classificação, foi o 7º lugar do organismo autónomo de futebol. Foi o Domingos é que igualou essa classificação, que é a melhor da história da Académica na primeira divisão. E repare, eu depois, nesse ano, em 86, o Bandeirinha foi ao Mundial do México, o Ribeiro também, mas focando nesse dia. Eu saio, na segunda-feira vou ao gabinete do engenheiro Anjinho, o engenheiro Anjinho diz, pá, Vitor, pá, isto esgotou, pá, temos muita pena, pá, mas a gente tem que chegar a uma... Pronto, a decisão está tomada, tu vais ter que sair, pá, temos que ir buscar um treinador, as coisas não estão bem, já há aqui um mau ambiente, os adeptos, e não sei o que, só Presidente, eu estou aqui só... O que o senhor decidir está decidido e eu tenho que aceitar. Epá, nós, não vou dizer quanto é que eu ganhava, nós vamos, enquanto não tiveres clube, nós vamos pagando todos os meses. Porque estamos em março, abril, maio. Resolveu-se depressa. Eram 10 meses, mas pronto. Agora, na terça-feira vou-me despedir dos jogadores ao estádio universitário. Epá, choros, lágrimas daqui, abraços, porque havia uma relação muito forte entre mim. Eu reparo bem, eu tive quase a mesma equipe durante 4 anos e digo, venho para casa, isto fui para o Penedo da Saudade, a minha mulher ainda não sabia, fui carpir lágrimas, para o célebre Penedo da Saudade, olhar para o estádio municipal, que se vê o estádio todo, o antigo, o Calhabé, e pensar, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer à minha vida? A chorar dentro do carro, baba e ranho. Eu disse, minha mãe, bem, tenho que ir para casa, fui para casa, a minha mulher olhou para mim, viu os meus olhos a chorar, vi que estava todo vermelho, então o que é que aconteceu? Olha, saí, pronto. Bem, olha, disse agora o que é que isto vai dar? Não sei, olha. Passado 15 dias, União de Coimbra estava na 2ª divisão, eu vou ver o jogo da União de Coimbra. E quando sai do estádio, há um amigo meu que é de Braga, que estava aqui em Coimbra, que era diretor do hóquei em patins da Académica, que era um senhor chamado Rui 21, que agora já não está cá também, já não faz parte dos vivos, que me faz um sinal como quem diz, eu quero falar contigo. E eu chego a casa, pois eu vou-lhe contar, Hugo, isto parece desenhos animados. Eu chego a casa com o telefone fixo e ele liga para mim e diz-me, Vítor, o Braga, ligaram-me de Braga, a perguntar qual é a tua disponibilidade se tu queres internar o Braga. Eu disse, estes gajos estão malucos, eu vou internar o Braga. E quem estava a treinar o Braga era o Manuel José, que tinha saído. O Manuel José sai em março. Exato. E agora repare bem, eu disse, Rui, eu não vou, posso pôr o Braga. E eu disse, bem, estes gajos, afinal há aqui qualquer coisa, afinal as pessoas estão atentas àquilo que eu tenho feito. Ouça, na terça, isto é no domingo à noite, ligam-me logo de Braga, o meu presidente nessa altura era um senhor chamado Alberto Silva, que está em Moçambique, engenheiro, e combinam comigo no Pedro dos Leitões, na segunda-feira, reunirem comigo. Veio o chefe de departamento de futebol, o senhor António Duarte, que é o pai do miúdo Duarte, que é agora o treinador do Académico de Viseu, era um miúdo novinho, foi campeão nacional de Júniors pelo Braga. Veio o Sr. Manuel Ferreira, que era o homem das relações públicas, e veio o secretário técnico, que era o Sr. Frederico Passos. Ficou um amigo para a vida, também já não está cá.
Ouça, eu nunca tinha discutido contratos com ninguém, pá. Um contrato profissional, eu na Académica foi sempre aquilo da Académica que quis dar o engenheiro e dizia, olha, vais ganhar X. Eu disse, está bem. Vais ganhar, e foram 4 anos, agora ganhas Y, agora ganhas Z. E eu estava sempre de acordo. Estava tudo bem, agora veja bem, discutir um contrato profissional. Eu disse, tenho advogado, tenho aqui advogados amigos em Coimbra, mas naquela altura eu tinha 35 anos. Quando chega ao Pedro dos Leitões, os senhores vieram, eu não os conhecia, eu estava dentro do meu carro, tinha o meu carrinho ainda, que era veja bem, tinha um Peugeot 309 GR, e quando cheguei a Braga, depois eu conto, até me assustei. Disse, mas eu vou ser o treinador do Braga, com Porsche, com BMW, com Mercedes. Ei, a minha Nossa Senhora, eu vou ser o treinador do Braga. Mas eles vão ter que levar comigo. Eu é que vou mandar. Bem, eu chego, sentámos à mesa, conversa daqui, começámos a comer um leitãozinho, tal. Começamos nos entretantos e vamos para os finalmente. Finalmente, o que era? Então, quanto é que você ganha na Académica? Epá, nós queremos fazer um contrato de 1 ano e meio. É esta parte final do campeonato, porque o Braga estava em zona de descida, o Braga estava na zona de descida, quando eu chego a Braga, e é mais 1 ano de contrato. E eu, ingênuo, ouça, a minha ingenuidade, hoje ainda sou um bocadinho, mas já não sou tanto. Eu fui dizer quanto é que ganhava. Um tiro no pé. Foi um tiro no pé. Eu ganho X. Então eles dizem, e quando o presidente me diz assim, nós damos Y, eu disse, ai minha Nossa Senhora, mas o que é isto? Onde é que estão os papéis? Eu disse, já estes. Lá vai o Peugeot. Digo logo, o que é isto? Pá? Bem, eu quase não dei um salto na cadeira porque não deu um salto. Disse, pronto, X até final do ano. Não, X até final do ano e Y no outro ano a seguir. E com prémio de permanência se o Braga ficasse na primeira divisão. E com prémios de jogos, mas quando cheguei lá, tínhamos prémios de jogos. Ouça, agora você vai ver o jogo mais dramático da minha vida. Até hoje. Tive muitos difíceis, de grande intensidade, de decisões. Agora, repare bem, passado 15 dias, sabe qual foi o jogo que eu tive para fazer? Braga Académica. Ui, minha daqueles que mexe cá dentro, não é, mister? Não mexe cá dentro, não. Eu não dormi durante a semana. Eu disse, como é que vai ser possível? Eu tenho que ganhar, porque eu tenho que defender o Braga. A Académica precisa de pontos, o Braga precisa de pontos. Treinei aquela gente durante 4 anos. Como é que isto vai ser gerido? Bem, eu tive que andar ali durante a semana a preparar a equipa, a jogar e para ganhar, e ganhámos. Mas eu já lhe vou contar. Agora, como é que eu vou encontrar-me com esta gente toda? Presidente, dirigentes, jogadores, o António Oliveira que me fez substituir. E agora repare nisto. Eu naquela altura ainda fumava uns cigarrinhos. O jogo às 3 da tarde, vou dizer, estavam 30 mil pessoas no estádio 1º de Maio. Eu às 2 horas, não sei se conhece, até umas carinhas, depois conheço, cá em cima. Sim. Eu estava à entrada do relevado a fumar o meu cigarrinho, à espera dos craques da Académica para os cumprimentar. Sabe o que é que aconteceu? Passaram por mim e ninguém falou para mim. Pá. Eu disse, minha Nossa Senhora, eu não quero acreditar nisto. Ainda me puseram mais bravo, ainda puseram pior, foi pior para eles. Pois eu disse, eu fiquei doido, pá. Eu disse, eu não quero acreditar nisto. Mas estes gajos, um jogo de futebol, nem me cumprimentam, e depois eles contaram-me no final do jogo. Agora você veja bem, 30 mil pessoas no estádio, adeptos da Académica, aquilo, ainda me lembro quem fez o gol, se foi o Vinícius. Nós fazemos 1-0 e eu ainda quis me levantar, mas disse, não, Vítor, tenho que te alimentar, que senão não podes te manifestar. Ouça, acabou o jogo, ganhámos 1-0 e no final, cumprimentos, e sabe o que é que eles me disseram? O Oliveira é esperto, o António Oliveira foi esperto, disse para os jogadores, ninguém cumprimenta o Vítor, porque eu conheço bem, ele vai ficar todo quilhado, vocês não lhe passam cartão nenhum, isto vai mexer com ele, isto vai desorganizá-lo, vai desorientar. Olha, foi pior, o António se calhar montou mal a estratégia. Portanto, isso foi um jogo tremendo para mim, que foi dificílimo, ou talvez o mais difícil, veja bem, passado 9 anos, 19 anos em Coimbra, que aqueles jogadores todos que eram a minha família, eu estar a jogar contra a minha família, mas tinha que ganhar, nem que fosse contra o meu filho, eu tenho que ganhar, e ele também me quer ganhar a mim, mas
acabámos por ganhar 1-0 e depois, no percurso, nos últimos jogos, a Académica acaba por descer de divisão e o Braga acaba por ficar na primeira divisão. Portanto, depois eu faço mais um ano de Braga e depois, quando faço o último ano de Braga, só para acabar, deixei de fumar nesse ano, nunca mais fumei. Quando cheguei a Coimbra, acabei, nunca mais fumei até hoje. Mas isso já lá vai em 1990. Já 1989, 90. Exatamente, nessa época. Muito bem, Mister. Olha, eu vou acrescentar aqui à nossa conversa o Mister Pedro Brás, como eu disse, é um atual técnico do Porto Salvo, que é da segunda divisão da Associação Futebol Lisboa, mas o Pedro eu sei, conheço o Porto Salvo. O Pedro tem um histórico, como eu lhe tinha dito em off, é um treinador que já trabalhou certamente com misters que o Mister Vitor não conhece, como o Carlos Manuel, o Francisco Cagatão, o Madureira. Pedro, tens a bola do teu lado agora para colocar a questão que entendes ao Mister Vitor Manuel. Ora, boa noite. Boa noite, Pedro. Um abraço. Obrigado. Igualmente. E sorte e saúde. A gente precisa também de saúde. Saúde é o mais importante. O resto vem, é verdade. E sorte também, porque isto não há campeões sem sorte. Ninguém ganha nada. Dizem que não é preciso, também é preciso ter um bocadinho de sorte. Tem que se ter. A sorte procura-se, isso é um chavão, mas temos de ter um bocadinho. Mas vamos lá. Exatamente. Àquilo que o meu querido amigo me quer. Como eu disse. Não faça perguntas difíceis. Não. Isto é tudo só coisas que você já sabe tocar e salteado. Às vezes não sei, Pedro, não sei. Diga lá. Como eu disse já em off, é um gosto muito grande estar aqui na sua companhia. O prazer também é meu. E como o Hugo diz, o Mister também conhece, claro que conhece gente com quem eu trabalhei, porque certamente você conhece toda a gente do futebol ao fim destes anos todos e das experiências todas. Alguns conheço melhor, outros conheço bem, mas até se calhar não deu muito jeito, mas pronto. Mas conhece. Conheço-os, como a gente costuma dizer, alguns de gingeira. Exato. E como estamos aqui nesta parte ainda dos inícios, que falámos aqui sobre o início, e o Mister falou também aqui sobre o Tramagal, inclusivamente. Pois, a grande equipe de futebol, atenção, o Tramagal sabe que... Pedro, deixa-me só acrescentar isso. O Tramagal era um clube empresa, era como a CUF. Uhum. O Tramagal, se o Nelinho, que foi para o Benfica, se o Marco Aurélio foi para o Futebol do Porto, se o Vítor Gomes, que foi jogador do Sporting, a Académica, o Tramagal teve ali um ano, teve quase para subir à primeira divisão, quase ali a disputar com o Boa Vista. Atenção, que era uma grande equipe. E penso que o Mister também teve agradecido também às pessoas e à gente de lá, porque eu, segundo sei, quando o Mister teve, pelo menos no Leiria e na Académica, chegou a ir lá jogar jogos amigáveis, também se calhar de forma de reconhecimento. Eu fazia sempre isso. Olha, o Tramagal ia no 1º de maio, fui lá com o Bolonenses, com a Académica e com a União de Leiria. Sempre para a receita a favor do Tramagal. Exatamente. Porque os presidentes eram do meu tempo, jogaram comigo nos juvenis. Logo aí se Portanto, vê... é a minha terra adotiva. A minha terra adotiva é a Coimbra. Portanto, Coimbra já faz parte da minha vida. Mas logo aí se vê aí a atenção que tem. Tem que ser, sabe? Pedro, eu estou-lhe a cortar a palavra porque, sabe, um dos maiores sentimentos da vida que nós temos é a gratidão. E ser grato, há muitas pessoas que são ingratas. Eu nunca fui ingrato. Aquilo que me fazem, já me fizeram mal também. Mas há uma coisa que eu sei perdoar, mas não esqueço. Eu perdoo, mas não esqueço. Não sou nada de ressentimentos, não ponho pedra no sapato, não fico nada na manga, é olhos nos olhos, cara na cara. E as coisas têm que ficar resolvidas, como em tudo. É com a família, é com os jogadores, é com os dirigentes, tem que ser com os amigos, é olhos nos olhos, cara na cara. Mas este sentimento de gratidão é das coisas mais importantes da vida. E nesta vida nós apanhamos muitos ingratos. Siga, desculpa lá. Não, era isso que eu queria enaltecer, porque aproveitou certamente quando estava nessas equipas com mais projeção e, como disse bem, o facto de ter ido jogar contra fui lá no Tramagal, olha, e fui também com o Bolonenses. O Tomar estava numa situação extremamente complicada, a União de Tomar, que é um clube que foi um histórico da primeira divisão da Associação de Futebol de Santarém, como sabe. Eu fui lá com o Bolonenses também num jogo também com esse significado de beneficência para uma receita para a União de Tomar. Acho que nós temos que ter essa capacidade de análise e esta capacidade de sermos solidários e sermos um bocadinho também altruístas, porque ouça, todos nós precisamos uns dos outros, porque as pessoas, alguns dizem, não preciso de nada.
Mas nós na vida sabe que isto hoje é uma coisa, amanhã é outra. Exatamente, Sem nunca dúvida sabemos. nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então depois o Mister, sendo um natural do Ribatejo, um ribatejano, depois como é que acaba por se dar essa sua viagem para a Académica, ainda enquanto jogador? O que é que foi o motivo que fez ou como é que se deu essa passagem, digamos assim? Foi só A passagem tem a ver foi... com os estudos? Ouça, Pedro, naquela altura, como sabe, não havia scoutings, né? Eu, como digo, havia aqueles olheiros das várias... E Coimbra, como tem muita gente que se forma aqui, anda por... Portanto, estão destacados em vários pelo país inteiro e pelo mundo. Eu apanhei na minha vida... Ouça, eu fui jogar a Liga dos Campeões à Etiópia, a Liga dos Campeões Africanos com o Cal, e apanhei lá um indivíduo de Coimbra. Veja bem quem é que me ia dizer que eu ia apanhando. Nem tinha Addis Abeba, quem é que me dizia a mim na minha vida. Portanto, há gente de Coimbra em todo lado. Como há um brasileiro, como há um português, como há um homem que passou por Coimbra. E então, eu já tinha dito aí ao Hugo, logo na minha primeira intervenção, o meu professor de História, como se tinha formado em Coimbra, e nós na escola industrial, que eu andava na parte comercial, nós tínhamos ali um campinho que era o Bar Vermelho. E nos intervalos, ou quando havia um feriadozinho, o que é que havia? Jogar à bola era de manhã à tarde e à noite, quando a gente podia. Então ele ia ver também, porque ele ia ver também, gostava muito de futebol, ia ver nós jogámos uns contra os outros. A baliza era com pedras, 2 pedras faziam a baliza. Ele olhou e disse: este miúdo tem jeito, e mandou uma carta para a Académica, a dizer: aqui um fulano. Mas antes disso, repare bem, eu tinha sido selecionado para a Seleção Nacional de Juvenis de 68 contra a Seleção de Júniores de 69 naquela célebre final do Benfica Académica, no estádio do Jamor, que o Benfica ganhou 2-1 à Académica com prolongamento. E eu estava lá no Mochito, que era o centro de estágio, e eu fiz esse jogo. E eu fiquei ali com uma relação com o Gregório, não sei porque houve ali uma empatia, eu nunca tinha ouvido falar no Gregório. São as coincidências da vida, mesmo assim. Veja bem, depois do pai dele, que era o Sr. Freixo, que era o roupeiro, técnico de equipamentos, aqui da Académica, depois quando eu vi cá a experiência, ouça, agora veja bem, eu, um saloio, que nunca tinha saído do Tramagal, praticamente, meti-me no comboio com um amigo meu para Coimbra. Disse, para eu ir sozinho, vais também treinar e eu peço para tu treinar. Com que idade, mister? Com que idade? Tinha 15 anos. 15 anos. É o meu 3º ano de juvenil do Tramagal. Portanto, no ano a seguir, eu era júnior, porquê? Porque eu faço anos a 12 de agosto. E quem faz anos depois do dia 12 de agosto pode ser júnior 2 anos. Ok. Se calhar o meu 2º ano de júnior já não devia ter feito aqui na Académica o 2º ano, mas pronto. Mas depois de cá a experiência, como ele estava a dizer, esse amigo veio comigo, foi no estádio municipal, porque, veja bem, logo na relva, no estádio, no Calhabé. Passou das pedras para a relva. Não, ouça, isto foi em maio, talvez, e estava Vítor Campos, Mário Campos, portanto, estavam ali naquela fase de, já tinha acabado o campeonato, mas estavam ali ainda a treinar, para ver também quem, ouça, eram não sei quantos rapazes, portanto, a Académica estava a fazer experiências, naquela altura eram experiências, não só para os júniores, mas também para séniores. Aquilo havia muita gente de todo o país. Fiz o meu treininho, e o senhor Freixo, que era o roupeiro, quando eu venho tomar banhos para o balneário, sabia que o Gregório tinha falado em mim e sabia que eu ia fazer o treino à experiência. O senhor Freixo disse para mim: Vítor, treinaste muito bem, tu vais ficar. Eu disse: vou ficar, tens também que ele não é o que vai decidir. Pronto, eu acabei o treino e disseram para mim: olha, você vai para casa, vai para o Tramagal e depois há de receber uma carta a ter o veredito se fica ou não fica. Lá fui eu, apanhámos o comboio, fui para o Tramagal, desci no entroncamento para o Tramagal, lá na locomotiva, tcheca, e lá ele. Com 15 anos sozinho, e eu mais o outro meu amigo. E depois passou-se uma semana, a carta não chegava, e eu disse: não devo ter ficado. Já fui. Ouça, passado não sei quanto tempo, ou 15 dias ou 3 semanas, naquela altura o carteiro batia à porta, não é? Não havia, na minha casa ainda não tínhamos a caixa do correio, era de bater à porta, depois acabámos por ter. O pai acabou por pôr. Batem à porta. Eu estava a dormir. Estava na cama. Sim. E levantei-me
e o carteiro dá uma carta, Associação Académica de Coimbra. Eu disse assim, minha Nossa Senhora, o que é que vem aqui dentro? Ouça, quando abri a carta, vou-lhe contar. Você ficou aprovado nos testes, tem que se apresentar no dia X na Associação Académica de Coimbra para fazer parte do plantel júnior. E eu disse, minha Nossa Senhora, apeteceu-me sair da porta a gritar pelo Tramagal inteiro, eu vou para a Académica e não sei. Espetacular. Uma complicação dos diabos. O que é que aconteceu depois? Como eu era, pronto, eu tinha jeito, agora não vou aqui fazer publicidade a mim próprio. Naquela altura era preciso a carta de desvinculação. E naquela altura, como sabe, havia a lei da opção, até nos miúdos. Sim. E não me queriam dispensar para a Académica. Teve que haver uma Assembleia Geral. Hoje, infelizmente, li agora no Facebook, o senhor que não queria, que era diretor do Dramal, que não queria que eu viesse, não tinha ali uma relação um bocadinho complicada com o meu pai. E veja bem, teve que ser uma Assembleia Geral para decidir se o Vítor Manuel vinha para Coimbra ou não. E a maioria votou a meu favor. Eu também lhes devo isso a quem votou a meu favor. E cá veio o rapazinho com 15 aninhos, de mal às costas, filho único, uma malinha, para uma pensão, éramos 10. Olha, infelizmente já partiram muitos. Nesse primeiro ano vamos logo à final com o Benfica. Em Leiria acabámos por perder 3-1. Ganhámos aqui 4-0 ao Futebol Clube do Porto. Eu marquei 2 golos. Era o Matos, o guarda-redes, que é agora o treinador, que é agora adjunto do Portimonense, que está com o... ajude-me lá o nome do treinador. Com o Paulo Sérgio. Com o Paulo Sérgio. Era o Matos. O Oliveira, veja bem, sabe que o lugar jogava o António Oliveira, defesa direito. Eles tinham 9 internacionais júniores. Quem é que era o selecionador? David Sequerda e o Sr. Pérez Bandeira era o treinador. E ele depois viu o jogo, ganhámos 4-0. Pronto, isto era quartos de final, porque depois eram as meias finais. Depois fomos jogar ao Dragão, ao Estado das Antas, cá abaixo ao campo de treinos. 10 mil pessoas de manhã, ouça. Uma parção dos diabos. O Gregório, que era juvenil, passou logo para Júnior. 1-0, 2-0 e a gente bem, já fomos. Vamos levar 5 ou 6. O Gregório entra, jogava muito o Gregório. E foi pena o Gregório sair da posição de ponta de lança, depois foi médio ala, foi extremo, foi lateral direito, depois foi um grandíssimo jogador. Acabámos por perder 3-2, vamos depois às meias finais com o Faf. Ganhámos aqui 5-1, também 5-1 em Faf, depois fomos para a Leiria jogar a final, estávamos convencidos que éramos os melhores do mundo, e chegámos a Leiria, levámos 3, perdemos 3-1, mas veja bem, no primeiro ano vou logo à final. Portanto, a minha história começa assim, com um olheiro que me viu, que gostou, mandou uma carta, e eu vi com muitos colegas meus que vieram assim nestas condições. E esses, se calhar, é que são os grandes scoutings. São os melhores, são os melhores. São os melhores. Não estou a dizer que sejam os melhores, mas nessa altura era assim, e hoje ainda há. Não os aproveitam. A questão é que não os aproveitam. Exatamente. Porque isto é tudo negócio, porque hoje é o problema do negócio. Na altura era mais puro do que é agora. Agora tudo envolve números, não é? Isto agora tem aqui umas armadilhas. Mister, e falar em armadilhas, eu vou-lhe meter agora uma. Não meto. Não, eu estudei aqui, obviamente, a sua carreira, e isto tem muito que dizer. O meu CV. E há aqui uma coisa que me chama a atenção. Eu não sou, mas o Pedro é treinador. Mas eu, se fosse treinador, eu nunca queria ir substituir o Mister Vítor Manuel. Porquê? Porque praticamente sempre que você saiu sem acabar a época, as equipas substituídos tinham divisão. Desceram de sempre. É verdade. Ou seja, quando você Leiria, foi na Académica, foi em Braga. Exatamente, sempre. Foi isso. É verdade. Sempre. É verdade. Eu, por acaso, estava a estudar isto e dizia... Não venham-me substituir, porque depois eu meto as velas. Mas a verdade é que... nada, pá. Isto é, olha, eu vou são circunstâncias da bola. Mas é verdade, Hugo, eu já tive essa curiosidade, já fiz isto para mim próprio, já fiz essa análise e disse, mas isto é coisa extraordinária. Quem vai substituir? E eu, quem ia substituir, safava sempre. Houve uma frase, não sei se vocês estão recordados, o Bruno Lage, num jogo Benfica-Belenenses, que o Bruno acho que é 2-2, que o Belenenses empata o Belenenses está
Abeçado. Eu treinei o Futebol Clube Belenenses. Exatamente. Abeçado é que empata. Abeçado é que empata. E fiz história nesse ano, sabe porquê? Porque o Belenenses, passado 35 anos, ganha no mesmo ano 2 vezes ao Benfica. Ganhámos 2-1 na Luz e ganhámos 1-0 no Restelo. Foi a minha despedida. Mas ainda falando nisso, o Bruno Lage, eu nem li, nem tinha lido, nem tinha ouvido, e mandaram isto. O Bruno diz: o Petit é o Vítor Manuel do futebol atual. Eu disse: minha Nossa Senhora. Lindo. Não, disse isso publicamente. Eu depois fui ver, e estão as declarações dele. Eu depois até guardei. Eu disse: não sei se isto é um elogio. Só mas pode ser. Acabou por ser. Não, foi. Não, mas eu tive sempre... A minha vida foi sempre um bocadinho também isso, lutar com muitas dificuldades, e eu ia apagar fogos. Sim, mister. Ia apagar fogos, mas tive a felicidade também. Por exemplo, em Leiria tive 2 anos e meio hoje, esse ano também, o meu 3º ano, é quando eu saio... Sai à 7ª jornada, após perder 4-1 em Setúbal, 4-1 em Setúbal. E o Leiria desce em 17º, com o Eurico Gomes no seu lugar. Quem é que me veio substituir? O Eurico Gomes. E depois, mas o Eurico não acaba, sabe? Pois não acaba, sai outro. Exatamente. E depois eu vou substituir o Quinito ao Belenenses no outro ano. Você entra na jornada no Belenenses. No Belenenses. Sabe contra quem? Contra o Rio Ave, perdi 3-1, veja lá aí. Exato. É verdade. Eu tenho veja bem a minha memória. Veja bem a minha memória. O mister tem aqui... memória de elefante. Mas, Pedro... Tem muitos clubes e muitas épocas e muitas situações e projetos que é exatamente esta luta pela manutenção. Mas, não, eu ia-te dizer, tu no teu caso estás a começar a substituir o Mister Vítor Manuel, está fora a questão, Pedro. Não, foi. Vai ser uma descida. Eu agora estou um bocadinho desativado. Olha, hoje não fazendo publicidade nenhuma, não sei se leram, por acaso tenho aqui os jornais online, e na Bola hoje, na penúltima página, há um artigo de opinião sobre o professor João de Ferreira, da forma como ele, com os seus 74 anos, ainda tem a mestria, e da forma como empatou o João. Não vai levar a mal, eu queria que o meu filho ganhasse, não ganhasse. Mas repare bem, quem faz o artigo de opinião, aquilo destaca o professor João de Ferreira, e depois dizem assim: e é um crime de lesa pátria o Vítor Manuel, o Manel Cajudo, o Manel José e o Toninho não estarem a treinar. Olha, não aproveitar alguma sabedoria, alguma experiência da nossa parte. Mas isso são outros 500. Isso já são outros 500. Mas deixe-me dizer que para mim é uma honra tremenda, porque eu hoje tenho aqui assim, já cá estive com o Mr. Manuel Cajuda, sexta-feira vou estar aqui com o Mr. Tony. Eu já vi a publicidade. Só não tive cá ainda o Mr. Manuel José. E amanhã vou estar... E amanhã vou estar com o adjunto do Boa Vista, o Mr. Pedro Moças, o adjunto Pedro Moças, que eu vejo com assiduidade, que eu vi no Canal 11. Exatamente. Pedro. Sim, estava eu a dizer, nessa perspectiva, que o Mr. teve, como já teve a oportunidade de dizer aqui, vários projetos e essa luta, muitas das vezes, pela manutenção, e esses projetos que não são fáceis. O que é certo é que teve várias vezes nessa luta bastante difícil, nomeadamente quando esteve no Salgueiros e na Fiel, e o que é certo é que... Mas a pior Pedro, a mais difícil de todas foi na Fiel, sabe porquê? Diga. Porque nesse ano tinham 5 equipes. Mister. Em 91 eram 19. Mas o que é certo é que quando chega até ao fim, o que é normal é manter essas equipas. E a minha pergunta... Pedro, mas você sabe o que é descerem 5 equipes em 91 e nós jogarmos em Santo Tirso, com o meu querido amigo professor Neco, era o treinador do Tirsense, e eu bastava empatar, não dependia de mais ninguém. Portanto, eu podia empatar, o que acontecesse nos outros jogos não tinha nada a ver com isto, estava na primeira divisão, não descia. Meu querido amigo, ao intervalo, sabe como é que está? O árbitro sabe quem foi? Ainda me lembro, já não está cá, Vítor Correia. Ao intervalo, o Jorge Costa fez um gol de cabeça de canto. Estava um calor, tinha levado um soco do Alain, estava a fazer gelo, o Alain que jogou no Beira-Mar, um ponta de lança belga. Sim. Andava a jogar e a fazer gelo, tinha o olho todo inchado. E sai o canto, o gajo largou o gelo e de cabeça meteu-o lá dentro. Hoje, em intervalo 2-0, eu não quero lhe contar, sabe quanto tempo foi o intervalo do jogo?
Meia hora. Não sei quanto tempo foi. Nem havia VAR nem nada. Não era preciso ir ao VAR. Bem, vou-lhe contar, foram mais de 20 minutos e nós a ganhámos 2-0 ao intervalo. Portanto, estávamos garantidos. Segunda parte, quem jogava nessa equipe? Nascimento, jogava um rapaz chamado Eusébio. O Rui Manuel tinha sido meu jogador no Braga e acho que até o próprio... agora passou-me o nome dele, que é treinador, que foi meu jogador no Braga, que era o... Foi meu, que, ajude-me lá, teve no Feirense e teve agora no Vila Franquense. Pá. Ai, minha Nossa Senhora. Não era guarda-redes, não. Não, sim, não interessa, a gente já se pronto, não recorda. interessa. O que eu quero dizer é que o intervalo demorou mais de 20 minutos. Vamos para a segunda parte. Eu tinha um amigo meu, veja bem que eu dei-me ao cuidado de fazer isto. Disse, pá, vai lá, foi à universidade, à faculdade de matemática, fazer quantas hipóteses é que nós tínhamos de ter divisão. Se perdêssemos, eram 1000 e tal hipóteses. Vai ele atrás do meu banco. Bem, entramos para a segunda parte, gol do Tirsense, 2-1. Eu disse já, meu Deus, pá, e eles em cima de nós, pumba, 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 2-2. Eu disse, agora é que foi de vela. Ouça, já ninguém ouvia ninguém, o Neca levantado. Sabe o que é que eu fiz? Deitei-me no banco, já não disse mais nada. Deitei-me ali e disse, olha, seja o que Deus quiser. Ouça, já ninguém ouvia ninguém, era impossível. Mas, Mister. Acabámos por empatar 2-2 e o Tirsense desceu, olha, desceu o Tirsense, União da Madeira. E o Penafiel ficou em 14º. Enfim, e nós ficámos. Em 14º. E Pedro, desculpa interromper-te, mas eu tenho que colocar esta questão ao Mr. Vítor Manuel e desde já mandar aqui um abraço ao Pedro Castelo e ao Ricardo, que foram os dois. O meu grande Pedro. O Pedro e o Ricardo, que é quem colabora com o Pedro na Rádio Voz de Alenquer, que foram quem me permitiu chegar ao contacto com o Mr. Vítor Manuel. Meu craque Pedro. E uma vez que estamos a falar de Penafiel, Pedro, desculpa interromper-te, mas, Mister, explique-me lá essa história da rega em Penafiel. Não, pá, isso é uma coisa linda, pá, não me desgraça. Foi a pedido deles, pá, isto é uma coisa, vou-lhe dizer, eu nunca fui truques, só jogava aos jogos, truques de fazer aquelas malandrices. Claro. A relva mais alta, a relva mais baixa, pronto, meter ali uma aguita e tal, nunca fiz isso. Mas não sei lá o que é que me passou para a cabeça naquele dia, pá. Eu digo assim, eu quando estava no Penafiel, ficava ali num hotel que era o Zé do Telhado, que era antes de Paredes, pá. Portanto, eu chegava em 10 minutos, estava no estádio. E nós não fazíamos estádio, não havia dinheiro. E então agora veja bem o que é que eu fiz. O que é que eu fiz? Não fiz com o meu adjunto, que era o Zé Vidal, trabalhou comigo 10 anos. Para o Benfica, era Penafiel Benfica. Benfica no 25 de Abril. Moser, Ricardo, Schwartz, Stern, Valde, o ponta de lança, o sueco... O Magnussen. Ouça lá, aquilo não era uma equipa, aquilo era uma coisa... Uma constelação de estrelas. Eu digo assim para o meu adjunto, de manhã levantámos, o almoço era às 11, íamos comer lá acima, lá o restaurante, e digo para ele, isto é dezembro, estava uma manhã... Aquele sol de inverno, estava como hoje. Eu disse, vamos meter água naquela bodega, vamos ao estádio antes de irmos almoçar e vamos lá falar com o roupeiro ou com o gajo que está lá para ver, porque aquilo era a regra de expressão. E aquilo está programado, não é? Aquilo tem a programação. Claro. Mas não estava lá o senhor da relva, estava só lá o roupeiro. Eu disse, vamos lá, percebes alguma coisa? Onde é que está? Eu nem sabia onde é que estava o motor, onde é que aquilo estava instalado, nem sabia onde é que era o sítio. Então lá, tu percebes alguma coisa daquilo, pá? O mister não percebe nada, mas onde é que aquilo fica? Está ali numa casota, numa cabina, então vamos lá para a gente por aqui largar, a ver se a gente mete aqui um bocadinho de água, para ver se a bola anda mais depressa, e eu pensar que era melhor para mim. Eu digo, o meu adjunto também era um indivíduo também muito vivaz, ratola, um indivíduo mais velho do que eu, treinou a União de Coimbra, é um indivíduo com muita experiência de vida. Eu disse, Zé, vamos lá por isto a trabalhar. Sei lá, aquilo começa a trabalhar, os expressores começam a disparar, a gente deve ter mexido mal naquilo e aquilo nunca mais parava. Pois.
Bem, eu estava a dizer, vamos partir isto vai ficar alagado, pá, isto nunca mais acaba de regar, vai começar o jogo e ainda está a rega a funcionar, isto não vai haver jogo, pá, isto é impossível. Pá. Bem, não sei porque lá mexemos lá em alguma coisa que aquilo parou, mas aquilo teve 20 minutos a regar e aquilo ficou cheio de água, cheio de poças, com poças. Epá, fomos almoçar, os jogadores não sabiam nada disto, pá, eu não falei nada com os jogadores. Fomos almoçar, viemos para baixo. Opa, os jogadores chegaram ao campo, viram logo que eu ali uma malandrice da nossa parte. Não chovia, foi eu que mandei, mas ninguém me perguntou. Os balneários, não sei se conhece do Penafiel, aqui são colados no visitante com o visitado. É pá, o Benfica chega, eu sou muito amigo do Tony, pá. É pá, estamos ali à entrada do campo, o Tony vem-me cumprimentar, e o sueco está ao lado e diz para o Tony, Tony, chover muito esta noite em Penafiel. Nossa Senhora. Chover muito esta noite em Penafiel. Eu disse, chamei o António lá e contei ao Tony. Eu disse ao António, houve lá, aconteceu aqui uma desgraça. O que é que tu fizeste? Eu disse, houve lá, fui aqui para regar esta beca, a ver se punha aqui isto com uma aguinha para vocês jogam muito. A ver se a bola andava pouco, lá, mas enxerguei isto de tal maneira. O sueco lá diz que choveu muito esta noite, foi uma carga d'água. Mas o gajo está a dizer que está sol, pois não choveu. O que é que ele faça agora? Agora temos que jogar, já não me lembro quem foi o árbitro. Sei lá, ironia do destino, pois a gente paga isto. Bola de saída, 1 minuto de jogo, o Benfica sai, o Terno dá-lhe um cacete, apanha a água, sabe onde é que a bola parou? Dentro da baliza, disse, toma lá. Já foste castigado, quiseste fazer mal, já foste bela. Pensei, eu vou levar uma goleada. Mas aquilo, o guarda-redes era o Neno que estava a jogar. Lá aguentámos aquilo, o Barco bem a defender bem. Eu jogava em 4-4-2, veja bem, na frente era Reinaldo e Moreira de Sá. Os alas era o lateral direito era o Abel Silva, foi o que fez o gol de empate. Campeão do mundo. Empatámos 1-1. Veja aí que empatámos 1-1. Sim. Nos seus apontamentos. Aquilo está 1-0, pá. Os meus laterais já vinham muitas vezes por dentro. Naquela altura não era muito normal. O Abel vem por dentro, para ali uma disputa de bola, a bola salta, e há ali uma má comunicação entre o Neno fica à meia da baliza, não sai, acho que é com o Ricardo ou com o Mozart, e o Abel interpõe-se e dá-lhe uma chapelada de cabeça e empatámos 1. Lá nos chafámos, mas vou-lhe dizer, serviu-me de emenda, nunca mais fiz nada, nunca, foi a primeira vez e chegou. E a última? E a última, nunca mais fizeram, depois foi a mim. Claro, mas isso você também já sabia. Depois foi a mim, mas fizeram algumas que eu não vou dizer o nome de um grande treinador que agora também não está a treinar, que fazia muitas coisas, às vezes assim, punha a relva muito alta. Um dia vou chegar a Campo Maior com esse treinador, eu disse, o que é isto? Aqui não há cortador de relva, porque a minha equipa era muito forte em contra-ataque. E a gente a bola nem andava. Eu disse, minha Nossa Senhora. Enfim, olha, essa foi uma história que serviu-me para a vida, nunca mais fiz. Muito bem. Pedro, tens a bola do teu lado, temos ainda aqui alguns assuntos, recordo também que começámos 15 minutos mais tarde, ainda temos aqui algumas histórias para partilhar aqui com o Mr. Vítor Manuel. Tranquilo, eu vou passar aqui para a sua ida para o estrangeiro. Você em 2004 faz digamos assim, a última experiência cá em Portugal. União da Madeira. Salvo erro, também você tinha tido algum problema cardíaco. Tive um problema de saúde. Que o afastou. E até me lembro que na altura, ou uns anos mais tarde, até fez algumas declarações no sentido de que tinha muita vontade de regressar, mas queria regressar sem favores. Não sei qual é que foi o recado que quis dar nessa altura. Não, e os favores nunca foram feitos. Pronto, exato. Tive que ir embora. E depois teve que ir para o estrangeiro. Não, tive e nunca mais aqui ao futebol português, nunca mais regressei. Exatamente. Entretanto, eu tenho aquele problema cardíaco na Madeira. Tive que fazer depois uma interrupção. Felizmente correu tudo bem. Estamos a falar em 2004. Já passaram, felizmente, 16 anos, estou aqui. Senão não ia para a Angola, nem ia para a Argélia, porque eu tinha que ir com garantias. Tudo resolvido, não sou maluco. Eu adoro a vida para mim é uma paixão, como é o futebol.
Antes que tudo. Com família, com tudo, não ia correr riscos. Estamos a falar de países diferentes, com culturas diferentes, com sistemas de saúde diferentes. Exato. Portanto, era preciso ter algum cuidado. Eu fui com todas as garantias, mas depois, quando eu disse isso, disse de uma forma intencional. Não quero regressar com favores e nunca regressei com favores. Exatamente. O favor que me fizeram foi ir para a Sport TV comentar jogos, porque fazia isso também. E depois, em 2008, não foi nenhum, foi um favor, foi uma grande experiência de comentário. Hoje ainda hoje faço comentários na Bola TV com todo o gosto e vou fazer jogos para Angola e para Moçambique através da ZAP, ali na W Division, que é ali em Tieiras. O meu querido amigo Pedro Castelo, que faz muitas vezes comigo narrador, olha, e vou fazer agora sábado. Já agora, um abraço para ele, se ele está a ouvir. Sábado vamos fazer o Atlético de Madrid com o Levante, os dois. Na Eleven Sport. Não, é na Eleven, que é para a ZAP. E passa para a ZAP de Angola. Ok. Angola e Moçambique. Angola e Moçambique. Espetáculo. E como é que surge a saída? Eu depois, repare bem, eu depois comecei a pensar, pronto, isto se calhar, com este problema que eu tive cardíaco, as pessoas pensam que eu sou um homem efusivo, de grandes emoções, são capazes de ter este gajo, é capaz de ficar no campo. Não sei se foi por isso, mas não era por isso, não foi. Acaba por ser estranho, Ainda hoje, Pedro, eu ainda hoje não consigo arranjar uma justificação porque é que me fui, não direi afastado, eu fui preterido, não quero dizer a palavra, porque a palavra é muito dura, mas eu não quero entrar por isso, porque eu tenho um grande respeito pelo futebol. Portanto, mas que é estranho, em 2008, 2009, acaba uma pessoa por que eu não conhecia entrou em contacto comigo e disse-me: pá, Vítor, eu estou ligado a Angola, tenho ali o 1º de agosto, precisa de um treinador, pá. Eu falei com uma pessoa, minha amiga, e que disse: está aí o Vítor Manuel, está no Sport TV, pá, um homem muito experiente, pá. O 1º de agosto, vou-lhe dizer, eu diria, em termos de massa adepta, é o Benfica de Angola. De Angola, exatamente. Com todo o respeito pelo Petro e pelo Carlos Corpos, naquela altura estava, depois ganhou outra expressão, o Libol também, mas o 1º de agosto é um clube que tem uma dimensão muito grande. E vieram aqui a Coimbra ter comigo, e veio um dirigente de Angola falar comigo aqui a Coimbra com esse senhor que eu depois passei a conhecer, e hoje é o meu amigo, um dos grandes meus amigos que eu tenho na vida. Viemos aqui, olha, fui aqui no Rua dos Leitões, lá está o Leitão sempre metido. O Leitão está lá sempre. O Leitão está sempre metido. Foi o meu jantar ontem. Não, foi almoço também. Os senhores vieram para puser. Mas veja bem como era a organização já do 1º de agosto. Puseram uma questão se eu queria ir, mas primeiro ia a Angola ver as condições que eu tinha, se queria aceitar ou não. Eu tive 15 dias em Luanda a ver as condições de trabalho, a logística do clube, tudo isso. E depois é que tomei a decisão. Vou-lhe dizer que foi um bom contrato. É aí que eu faço o desafio ao Bruno, porque ao meu filho, e digo-lhe, ele tinha 25 anos, já estava formado em Educação Física, eu digo assim, para ir uma pessoa comigo, e portanto, repare bem, eu também sou um bocadinho pioneiro a levar os filhos comigo, porque sou eu que começo, agora já passou moda, e ainda bem, porque desde que eles sejam competentes, não há mal nenhum nisso. Isto é como vocês de Conceição meter o filho dele a jogar. E não o Toninho? podem ser prejudicados. Mas a minha mulher diz-me: mas vai também o Bruno contigo, eu fico aqui sozinho, aqui neste casarão, com o cão, que era um labrador. Eu disse: minha nossa. Eu disse ao Bruno: queres ir comigo ou ao miúdo? Ainda hoje tem 37 anos, ainda chamo miúdo. Não consigo tratá-lo por Vítor, é só por Bruno. Bem, entretanto, eu estou lá há 15 dias, e as condições eram. Portanto, nós equipávamos no R20, que é um coisa militar. Tínhamos lá o campo de treino, nós jogávamos nos Coqueiros ou na Cidadela, treinávamos lá, balneário lá, e eu, veja bem a minha sorte, eu quando vou no avião, nesses 15 dias para tomar, pronto, para ver... Para conhecer as condições. O 1º de agosto, quem é que foi comigo? Quem é que ia no avião? O Diniz, o Brincanária, que jogou no Sporting e no Futebol Clube do Porto. Lembram-se do Diniz? Sim. Aquele grande jogador, que jogou no Asa, e diz-me, conhecia-me, e diz-me assim para mim no avião: Vítor, a primeira coisa que você tem que fazer no 1º de agosto, se ficar lá, é ver se consegue que os jogadores tomem o pequeno almoço no R20.
coisa que eles não faziam, comiam em casa, não comiam nada. Eles iam treinar em jejum. Isto é uma questão cultural também. Claro. Epá, eu vou lá, vejo 15 dias e disse, pronto, isto tem todas as condições, é um bom clube, o contrato, também tenho que dizer, era bom, o meu filho acaba por ir comigo e pronto, e fiquei sempre em hotéis, a minha vida foi sempre em hotéis, só uma vez no AMP, quando fui treinar o Cala, é que fiquei numa casa, foi tremendo, sei lá, quando falta a luz, ter andar com minha Nossa Senhora, com o gerador, sei lá, internet, e não, é minha Nossa Senhora. No hotel, um gajo está sempre ali garantido. E cá em Portugal fiquei sempre em hotéis, nunca fiquei numa casa. Veja bem, nunca fiquei em casa, sempre no hotel, porque a família não ia comigo. E cá por ir para o 1º de agosto, fizemos um campeonato extraordinário, vamos vice-campeões. Exatamente, segundo lugar no primeiro ano, em 2008. Não, 2008, 2009, e quem foi campeão? É o Pedroto no Pedro, que tinha uma equipe fantástica, porque repare bem, nós disputamos as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões Africanos, somos eliminados do Al-Ittihad do Gaddafi, do pai e do filho, naquela altura na Líbia, nós fomos jogar à Líbia, que foi um 31 do Arco da Velha, 50 mil pessoas a ver as fotografias do Gaddafi. Quando vamos entrar em campo, apagaram as luzes, logo para intimidar. Perdemos 1-0, o treinador era jugoslavo. Roubaram-nos as bolas no aeroporto para ficar com elas para se adaptarem às nossas bolas quando viessem a jogar. Nos coqueiros foi uma confusão dos diabos. Estamos a ganhar 2-0 aos 80 minutos. Estamos na fase de grupos, a dominar o jogo todo. Ouça, e uma infantilidade. Eu penso que ele estava offside. Agora sou aqui a puxar a brasa à minha sardinha, mas o Loco, que era um craque, um central, que era o jogador da seleção, há ali também uma hesitação, hesitam, pensam que está offside, não foi, eles fazem 2-1 e eles passam eliminatório por causa do gol fora. Ouça, o treinador jugoslavo veio direto a mim a chamar-me bad coach e não sei o quê, uma confusão do Arco da Velha. Ouça, o estádio cheio, o general, que era o meu presidente, o general Raul Henrique, eu ia para ir, agarraram-me, eu disse, vocês estamos a chegar, já é Jugoslávia, estou aqui, estou a defender o futebol angolano, eu vou para cima dele, Pronto, acabámos por ser eliminados, jogámos eliminámos o Stade Malien na primeira pré-eliminatória, em Bamako, no Mali. Sabe quem era o estádio? Vocês não se lembram deste grande nome que eu joguei contra ele aqui na Académica? Salif Keita. O nome do estádio era o estádio Salif Keita, um dos grandes jogadores que veio, acho, do Marselha para o Sporting, não jogava, foi um dos melhores estrangeiros que jogou em Portugal. Nós eliminámos o Stade Malien e ganhámos lá 2-1, empatámos 0-0 em Luanda. E depois não fomos campeões porque o Pedro tinha uma equipe extraordinária, mas repare este pormenor, Manuel Fernandes era treinador do Asa, o Pedroto era treinador do Petro, eu era treinador do 1º de agosto e o Mozart era treinador do Inter. E naquele campeonato de Luanda, porque ali é um campeonato, é outro campeonato, são um campeonato à parte. É o Asa, é o Petro, era o Cabos Cortes, era o 1º de agosto. Eu em 18 pontos fiz 16. Sabe porquê é que eu perdi o campeonato? Perdi com o 1º de maio de Benguela, perdi em casa. Perdi com o Desportivo da Huila, que era o clube satélite do 1º de agosto para ganhar aos coqueiros 1-0 e perdi, acho que com não sei quem de Benguela. Portanto, os jogos mais difíceis eu ganhei, os mais fáceis, os 3 perdi. Mister, e perdemos o campeonato. E uma vez que estamos em Angola, eu tenho que colocar aqui outra questão, que é 1 de novembro de 2009. Diz alguma coisa? 1 de novembro de 2009? 1 de novembro de 2009. 1º de agosto 2, Sagrada Esperança 1. Taça, não? Ganha a final da Taça de Angola. Ok. Hoje já me tinha passado. Já tinha passado a história. Foi a sua grande vitória em Angola, mister. Não estava lá. Mas isto são... Já não estava lá. É a vida. Foi bonito, mas pronto. Já passou... Mas fica no registro, não é, mister? Fica no registro. E agora, para terminar esta história, entramos na atualidade, eu pergunto só, e a Argélia? A Argélia foi um processo, vou-lhe dizer, isto de facto, a cultura árabe também não é nada fácil. Não. Vieram-me contratar aqui ao Hotel Altis. E o meu filho vai também comigo, o Bruno vai também comigo. E repare bem porque é que eu cá por sair. Eu saio num jogo que acabei por ganhar,
Mas, portanto, como sabe, a cultura árabe tem ali a moschê, os jogadores têm que ir rezar. Sei, eu tive cerca de um ano. Tem que parar o treino. Tive cerca de um ano no Egito, mister. Não, mas eu tenho essa capacidade de adaptação, isso a mim não me faz confusão nenhuma, nada. Pelo contrário, eu adapto com uma facilidade tremenda. Eu, se tiver que dormir no chão, durmo. Ouça, por exemplo, repare bem, o que é que acontecia? Bem, na Argélia era um calor, eu fui treinar o Blida, que era o SM Blida, que era a 40 km da capital. E a minha grande sorte entre aspas, é o Madjer, quando sabe, eu vou falar com o Madjer, como sabe, o Rabat Madjer. O Rabat Madjer, o grande Madjer. Calcanhar de Munique. O calcanhar de Viena, neste caso, Viena contra o Bayern Munique. Exatamente. Eu fui, porque eu reparo bem, eu já tinha ido à Argélia, veja bem como isto depois se repete, em 1985, 86, eu vou à Argélia para ir buscar um jogador argelino chamado Menad, que era um craque da seleção argelina, Sim, mister. Já está, eu esqueci-me de ligar aqui por causa da bateria. Eu fui à Argélia, para ir contratar, fui falar com o Madjer, porque ele vivia ali, não era no Porto, era em Miramar, e fui ver o Menad, porque o Menad jogava no Havre. E como o Pedro Xavier tinha sido, acho que é 86, 87, que o Pedro tinha sido para o Estrela da Amadora. Exatamente. Eu precisava, e conheci, vi o Menad jogar, e tinha características muito parecidas com o Pedro. Classe, segurava bem, rodava bem, finalização, pé direito, pé esquerdo, internacional argelino. E vou à casa do Madjer com o engenheiro Jorge Anjinho, e ele recebe-me muito bem e diz-me assim, olha, a seleção argelina nós vamos nos concentrar, vamos jogar contra o Fluminense, e o meu primo, que era o primo do Madjer é bancário, nós depois, era o chefe da banda, eu estou em estágio e saio do estágio, peço ao selecionador, nós ficámos no Hotel 5 Estrelas, lá em Argel, e depois vão lá à casa do meu primo e vamos discutir o contrato com o dirigente, que que nós não sabíamos, que era o primo do Menad. Bem, resumido e concluído, combinámos a hora, fomos à casa do primo do Madjer, ele sai do estágio. Quando entramos, aquilo é assustador. As senhoras todas, quando nos viram entrar, fugiram todas, só ficaram os homens, o chazinho para beber e não sei o quê. Pronto, discutir daqui, quanto é que a gente pode dar, quanto é não sei o quê, e o primo pergunta, então quanto é que podem oferecer? E o diretor disse $30 mil, e o primo dele disse para o Madrid, estou a brincar connosco, não. Então, e prémios de jogos? Prémios da Europa. Eu disse, mas Madrid, você conhece bem a Académica, a gente não é para a Europa, a gente é para se manter ali. Nem pensei nisso. Pronto, tivemos lá 3 dias, aquilo depois até correu muito mal, porque aquilo foi um processo complicado, eu fiquei refém no hotel, o diretor que foi não tinha dinheiro para pagar o hotel, foi uma confusão dos diabos. Veja bem, comecei logo a passar em 86. Acabámos, sabe quem é que interveio? Foi o embaixador, temos que ligar para a embaixada, o embaixador português é que resolveu o problema e lá viemos. Agora, voltando ao SM Blida. Perdão. Nós, portanto, chegámos, havia o problema também depois da língua, porque havia poucos jogadores a falar francês, era tudo árabe. Eu francês, felizmente falo mais ou menos bem, meu filho também. Fui com um advogado meu, o advogado foi comigo, para discutir o contrato. Resumindo e concluindo, tivemos desde as 3 da tarde no escritório do presidente até à meia-noite para discutir o meu contrato. Que era a linha A, a linha B, a senhora que era advogada lá toda tapada, nem se via, só se via os olhos, lá com as vestes deles e com todo o respeito. Acabámos de chegar à conclusão, sim, assinei o contrato. E havia um prémio de assinatura. Que o prémio de assinatura, que é aquele prémio que nós recebemos antes de... Pronto, que é o tal prémio, é o prix da assinature, falando um bocadinho de francês. Le prix da assinature. Ok, quem é que vai fazer o depósito?
O depósito era feito aqui por um senhor, portanto, o banco era o Crédito Predial Argelino. Eu passo-me um documento do valor que eu não posso dizer quanto é que era. Desculpem lá, não levem Ainda mal. vem o IRS, ainda vem aí atrás de vocês, finanças. Não posso dizer, não era mauzito, não era mauzito, era um prémio atrasado, porque a gente tem que segurar logo alguma coisa. Claro, A gente sim, não sabe claro o que é que sim. vai acontecer. Claro. E vou para estágio para a Tunísia, fazer a pré-época. Só para isto começa logo desta forma. Quando chego ao aeroporto, sabe o que é que aconteceu? Os únicos que não embarcaram foi a equipe técnica, que não havia bilhetes de avião para nós. Isto parece desenhos animados. Logo Sabe o que apresentar. é fazer uma viagem dentro de um carro até à fronteira, porque o estágio era num hotel com 4 campos relevados, ficava na fronteira entre a Argélia e a Tunísia, fazer 10 horas dentro de um carro com 40 graus, a comer no meio do caminho com frango à mão, porque eles comem à mão, a gente a comer à mão, todos sujos, todos sem guardanapo. Eu sei o que isso é, mister. Pá, Infelizmente. ouça lá, Também eu, também eu. Hugo, pá, esteja calado. E chegámos ao estágio, os jogadores já chegaram ao hotel, eu cheguei ao hotel depois, passado não sei quantas horas, um calor tremendo sem ar-condicionado, esteja calado. Bem, treinámos 15 dias. Entretanto, eu perguntava à minha mulher se o depósito já tinha chegado à conta. Não, nunca mais chegava ao depósito. Eu disse, não, isto deve ser mal da vez, isto está aqui um caldinho. Já está a começar mal. Entretanto, o senhor vai... Vocês lembram-se daquela Laranjina C, que era aquela garrafa assim? Sim. Era o dono da Laranjina C. Era um dos 10 homens mais ricos da Argélia. O senhor Mohamed, não sei o quê. É todos Mohamedes, não sei. Bem, o senhor chega ao estágio, tudo a correr bem, o diretor a dizer, treinamos muito bem, isto nunca treinámos assim, mas aqui tal, para dar ao ninho, e eu chamei-o à parte e disse ao presidente, Ele ainda não chegou. Aquele prémio de assinatura que o senhor me prometeu, ainda não caiu na minha... Não caiu na sua conta. Não pode ser. É o não sei quê. Um senhor que é sócio dele, que vive aqui na Costa da Caparica. Eu disse, mas eu não fiz contrato com esse senhor, eu fiz consigo. Mas ele é que é o culpado. Disse, eu não quero saber disso por nada. Há uma coisa que eu lhe vou dizer. Eu estou aqui mais uma semana. Quando chegar a habilidade, se o meu dinheiro não estiver na minha conta, eu meto no avião, vou-me embora, nem começo a época. Não pense nisso, não sei o quê, esteja descansado que eu vou tratar disso. Cheguei a Argélia, qual o dinheiro? Não havia nada. Eu disse, pronto, vou meter no avião, vou-me embora, nem que não me paguem, eu vou-me já pôr na alheta. Vou ter com ele ao escritório e disse ao presidente, vamos resolver isto hoje e não sei o quê. E eu sempre em contato com a minha mulher. Então o senhor daqui foi fazer o depósito, veja bem, à Nazaré, mas não fez o depósito todo, ainda faltavam 3.000 euros. Ainda faltava ali algum que ficou no caminho. Era longe? Era longe, aquilo era longe. Eu fui depositar na Nazaré, mas depois eu disse, olha, que ainda faltam 3.000 euros. Veja bem, a minha mulher que não percebe nada disto, nunca se meteu nisto, não sabe de futebol para ela, ia ver os jogos aqui, pronto, raramente, agora pronto, envolvida também com o filho, porque uma vez foi ver um jogo meu aqui, só para historiar, foi ver um jogo meu, eu ainda como jogador, ela ficou ao lado de um senhor, de um adepto da académica, e disse, aquele tipo não joga nada, nem se mexe. Disse tanto de mal de mim que a minha mulher disse, eu nunca mais fui ao futebol. Ficou vacinada, mas depois acabou por ir, quando era treinador, acabou por ir, porque eu estava em Braga, na Fiel, aos fins de semana, para eu estar com os miúdos, porque eu tenho que ter 24 horas para o futebol, portanto a família nunca foi comigo para lado nenhum. Nunca foi comigo para lado nenhum. Minha mulher teve um mês em Angola, teve um mês em Cabinda, mas nessa história de debilidade, mas isto resume-se assim. E depois acaba por vir aqui trazer os 3.000 euros a Coimbra, o sócio dele cá em Portugal. Depois isto começa o campeonato, começámos, tal, e a 3 meses, já depois de passar o campeonato, nós jogamos em casa. E a seleção jogava no estádio Shakhtar, era o nome de um político, de um senhor que fez a independência, porque, como sabe, a Argélia foi ocupada pelos franceses. E o que é que acontece? Eu tinha um chofer, que era um rapaz chamado Mamá, que estava na Europa, tinha cultura europeia,
que tinha estado em Barcelona e em Madrid durante 12 anos, tinha 2 metros de altura, mas um miúdo extraordinário, e dizia-me para mim: Vítor, vão-se embora que isto não é para vocês. Pá. Vocês são muito profissionais, isto não tem nada a ver com vocês. Para vocês isto vai correr mal, porque eles não são capazes de aguentar aquilo, o vosso andamento. Pois é, só para lhe dizer, eu acabava o treino, eu chegava ao campo às 7h30 da manhã, já é com 30 e tal graus. Eu fazia ali as minhas voltinhas logo a pé. Nós acabávamos o treino, sabe como é que se lavavam os equipamentos? Os equipamentos todos transpirados eram postos na relva a secar para você vestir no outro dia a seguir. Sei lá, aquilo era um cheiro a bafo que só era lavado ao fim de semana. Ai, bem. Pois, eu sei lá. Era Não, mesmo. mas eles são um bocado assim, são um bocado assim. E eu venho-me embora desta forma. Estou a jogar em casa, estou a ganhar 1-0. Eu jogava em 4-4-2 e tirei um ponta de lança e meti um médio defensivo. Depois do jogo lá, como sabe, os jogos são à sexta-feira. Porque sábado é o dia de descanso e começamos a semana ao domingo. Eu vivia ali numa residencial, estava para mudar nesse fim de semana para um hotel para o pé do mar, que eu gosto muito de mar, a 40 km de vida, até para não estar ali envolvido naquele ambiente. Eu também não saía de casa praticamente, era só treino, ir almoçar a um restaurante que eu punha as mãos em cima da toalha e ficava colado. E os empregados, com as unhas todas pretas, eu dizia: minha Nossa Senhora. E comia todos os dias de frango, era pulê todos os dias, pulê. Eu disse: minha Nossa Senhora, vou morrer aqui a comer frango. Já estou como o Jorge José a virar frangos atrás de virar frangos. E ainda há muitos para virar. Aqui em casa ainda virar alguns. Bem, resumindo e concluindo, eu tiro o ponta de lança, acabámos por ganhar 1-0 e meti o médio defensivo. Opa, agora vejam bem esta historiazinha. Acaba o jogo, vou para... e estava a passar férias lá connosco, hoje que é a mulher do meu filho, que era namorada nessa altura, estava lá a passar um mês de férias. Agora, estou na residencial, batem-me à porta do quarto, eram os diretores, 3 ou 4 diretores a dizer-me: olha, o presidente quer falar consigo amanhã, domingo, no escritório dele. Eu tinha treino marcado às 9h30 da manhã. E já tinha carro nessa altura, comecei a ter carro nessa semana. Arranco no carro, ao domingo não havia movimento nenhum praticamente. Combinámos às 9 horas. E a empregada, a funcionária dele, do escritório, aquilo era um escritório de 1001 noites. Só mármores, aquilo era uma coisa extraordinária. E quando tocámos à campainha, a menina disse-nos em francês: olha, o presidente está a chegar, ainda não chegou. Ok, nós esperamos aqui, sentem-se aqui, nós sentámos à entrada, já dentro do escritório, nos sofás à espera dele. 9 horas, 9h05, 9h10, eu disse: está aqui uma armadilha. Eles querem que eu chegue atrasado ao treino, que é para não treinar, que é para me mandarem embora. Mas eu já vos digo: Bruno, vamos agarrar no carro e vamos para o treino. Quando entra, tinha um portão muito grande, quando entra dentro do estádio, pois estava uma brigada de diretores, aquilo parecia a Guarda Civil. Então já falou com o presidente, eles sabiam que eu não tinha falado, porque o presidente já me tinha dito. Não falei, mas eu tenho treino agora às 9h30 da noite, às 9h30 da manhã, vou treinar. Não pode treinar enquanto não falar com o presidente. Isso mas eu tenho treino marcado. Eu sou profissional e tenho que treinar. Nem penso. Eu disse: isto não vai ser fácil. Isto vai estar aqui um caldinho, isto aqui é complicado, isto pode virar-se quando disse: bem, eu tenho que ter juízo, porque eu vou passar aqui esta barreira, vou-me equipar, isto não sei o que é que vai acontecer a seguir. Estamos ali a conversar e eles dizem: o presidente já chegou, já está no escritório. E eu arranco no carro, e lá estava o seu bruto Mercedes, lá estava ele já no escritório, tocámos à campainha, a menina abriu a porta, sentámos, eu sentei-me à frente dele. Ele disse: mister, queria falar consigo, não estou nada satisfeito com isto, aquilo que o senhor fez ontem. Ontem? Não, sexta-feira. Eu disse: mas o que é que eu fiz? Fiz alguma coisa de mal? Aconteceu alguma coisa? Foi por ter ganho? Não, não foi por ter ganho. É porque aqui, na Argélia, tira-se um ponta de lança e mete-se outro ponta de lança. E o senhor tirou um ponta de lança e meteu um médio defensivo. E disse: olha, vou continuar a fazer a mesma coisa. Porque eu sou o treinador, sou eu. Eu é que sou o treinador. Portanto, o senhor me foi contratar. É porque tem confiança em mim. E se eu fiz aquilo, é porque entendi que era o momento de o fazer. Era para proteger a equipe e também é para ganhar. Eu não estou aqui para perder. Mas isto é cultural, não se pode fazer isso. Eu disse: então, se é cultural, é que eu vou fazer outra vez, vamos já resolver o problema de vez. É que eu vou voltar a fazer, você vai ter que me mandar embora. Portanto, vamos fazer contas e eu vou já. Então pronto, eu disse: eu já estava por aqui, já estava farto, eu disse: vamos embora. Pronto,
lá resolvemos. Regresso. Estamos na altura do Ramadão. Estamos na altura do Ramadão. Regresso para cá. Ele diz, diz à funcionária, liga para o senhor aqui para Portugal, que eu não vou dizer o nome porque ele pode ouvir, aqui em Sesimbra, para ele comprar o bilhete aqui em Portugal, numa agência de viagens que ficava mais barato. E então qual era o destino? Nós não tínhamos voo direto para Lisboa, tinha que ser Argel, Frankfurt, Lisboa. No meio desta história toda, eu telefono para a minha mulher e digo, Ana, vê lá se consegues falar com o fulano tal, a ver se ele comprou os bilhetes, porque vê se o presidente já falou com ele, e ele diz, E a minha mulher, veja lá, coitada, a minha mulher não disse o que ela passou. Telefone, ele diz, não, está tudo, já está os bilhetes estão comprados, a reserva está feita, está no balcão da Lufthansa, e aquele, o motorista, que era o meu motorista, que funcionava como segurança dele, mas era muito nosso amigo, foi-me buscar, pronto, o avião era às 2h30 da manhã, para Frankfurt, na Lufthansa. Chego ao balcão, que é que tinha que haver 3 bilhetes em meu nome, do meu filho e da namorada do meu filho. Sabe o que é que estava lá? 0. Bilhetes aonde? Estava lá esse rapaz de segurança, mais 3 ou 4 que foram acompanhar-nos, que eram muito nossos amigos e gostavam muito de nós, e dizer-me, aquele senhor, o presidente disse, ele não presta para nada, ele é um bandido. Você volta outra vez e amanhã resolve. Eu disse, não, eu já não saio do aeroporto. Eu já não saio daqui. Nem pensa que eu não volto para trás. Eu vou ficar aqui sentado, vou chamar a imprensa. Porque o Majer tinha dado uma entrevista em árabe, que isto foi também reverteu um bocadinho a meu favor. O que é que reverteu a meu favor? Dá uma entrevista em árabe e diz, como é que este senhor veio aqui parar? Este senhor veio valorizar o futebol português, o futebol argelino, com o currículo que ele tem, isto é um privilégio, o Vítor Manuel vir para aqui. Claro. E o Mamar é que traduziu aquilo em árabe para mim e diz, o Vítor, o Matos deu uma entrevista só a dizer bem de si. E aquilo, pronto, caiu bem naquela gentinha, claro. Pronto, o Matos, que é Deus na Argélia. Mas ele teve-se nas tintas de Matos, ele quis lá saber do Matos, ele quis eu fui ouça. Bem, não há bilhetes, não há nada, e diz-me a senhora da Lufthansa, olha, vamos esperar um bocadinho, pode ser que haja alguma desistência e que depois, você possa entrar. Diz, quem vai, não há bilhetes, não há nada, tenho que pagar eu do meu bolso, eu quero é ir-me embora. Param-me quase 2 da manhã, a senhora chama-me e diz, olha, houve 5 desistências, tenho aqui 3 lugares. Disse, meu Deus, naquela altura 1.200 euros. Estamos a falar em 2010, não? 2010, 2011, sim. Eu queria, nem pagasse uma fortuna, eu queria era vir embora. Bem, paguei os bilhetes, na condição dele depois me dar aqui o dinheiro em Portugal. Este senhor, o sócio dele. Fazemos escala em Frankfurt, veja bem o que é a vida. Quem é que eu apanho ali no meio daquilo tudo? No aeroporto, um jogador chamado Alhandra. Lembra-se do Alhandra? Sim, o Alhandra, sim. O Alhandra vinha fugir do Chipre porque também tinha 2 anos de contrato, rescindiram a dizer, somos os 2 fugitivos. Eu venho fugir da Argel, tu vens do Chipre. Diz, eu tive que fugir de noite, que eles queriam rescindir o contrato de mais um ano e não me queriam dar dinheiro. Eu tive que me pirar, porque senão os gajos davam cabo de mim. Eu disse, a minha, nossa senhora. Mas cheguei a Portugal na terça-feira, cheguei aqui numa terça à tarde e disse, não vou ligar ao outro senhor, vou só ligar na quarta-feira. Para esse senhor que era para pôr o dinheiro na minha conta dos bilhetes. Liguei-lhe. Disse ao Flantal, já cheguei, então sabe o que é que ele me respondeu? Vá pedir o dinheiro ao presidente. Até hoje. Mas ao menos o resto do dinheiro da rescisão foi certo. Não, nada. E depois do problema da rescisão, sabe o que é que ele me disse? E depois eu queria era vir embora. Sim. O dinheiro da rescisão foi o dinheiro que ele dei adiantado. Trabalhei 4 meses e não recebi um tostão. Sim, é impressionante. Isto é a parte... foi o dinheiro, o prix da assinature. Não era mau, mas isso era uma coisa e os ordenados eram outra. Era outra. Portanto, veja bem, foi uma aventura épica. Essa é a parte triste do futebol. Mas isto, eu ainda agora estava a ouvir aqui na televisão e acho que com alguma razão, naqueles dos mais transferências,
Sim. E o Paços de Ferreira é um exemplo, o Moreirense é um exemplo, o Feirense é um exemplo, como o Rio Ave, como clube de pagadores. Eu acho que isto é mau para o futebol português estar a dizer isto. Isto devia ser o normal. Claro. Toda a gente cumprir. Isto é que é anormal o que está a acontecer. São estes clubes. E já agora... São um exemplo pela positiva, mas infelizmente é o anormal. O normal era toda a gente pagar a toda a gente. Muito bem. Pedro, deixa-me só meter aqui uma questão ao Mister. Não é uma questão, é dar uma informação. Tenho aqui o Mister Francisco Chalote, que também já foi meu convidado aqui há cerca de 2 semanas. Ele também esteve na Argélia. Exatamente. Ele está aqui a mandar-lhe um abraço. Um abraço para ele também. Um abraço ao Mister. E sendo assim, Pedro, se calhar vamos, porque já caminhamos para o final, já ultrapassámos o nosso horário e não quero também estar a desgastar mais o Mister Vítor Manuel. Caminhamos então para as questões da atualidade do nosso futebol português atual, Pedro. Sim, já agora ia-lhe perguntar também, até no sentido do que estava a falar, desses clubes cumpridores. E o Mr. Vítor Manuel treinou sempre de Lisboa para cima, sempre no norte, sempre de Lisboa para cima. Não, também treinei no sul, também treinei no Bolonense. Exatamente, o Bolonense e o Alverca. E o Alverca, eu não posso esquecer do meu Alverquinha, Bolonense e Alverca. Eu disse de Lisboa para cima. Lisboa para cima, eu percebi de Coimbra para cima. Não, de Lisboa para cima. Ele iria também. Lisboa para cima. E fui à Madeira também. Exatamente. Mas já agora, e isto também acaba por ser uma coincidência, mas não só, porque se nós formos a analisar no futebol profissional, há muita pouca expressão. É uma mentira. Há pouca expressão das equipas do Sul. Isto, como é que você vê este fenómeno? Mas pouca expressão em termos do Sul, em termos desportivos? De número de equipas. Não, de número de equipas, há poucas equipas. Sabe que tem a ver com essa questão financeira? Com toda uma questão também social, do enquadramento social também. Como sabe, o Norte, naquela altura, é uma região industrial, também está a passar por uma crise, a crise do Val do Ave, como sabe. Há ali clubes também em crise, eu também passei por essa crise, eu também estive em clubes, eu estive no clube, não digo o nome, saí de lá com 6 meses de ordenado de atraso. E recebi, acabei por receber, mas vi com letras. Eu é que descontava as letras no banco e pagava os juros. Não vou dizer, eu não tenho um grande respeito pelo clube. Pode ver esse clube que ele nasceu o Ricardo Carvalho, já lhe disse tudo, qual era o clube. E a sua académica, como é que vê atualmente a sua académica? A minha académica vejo bem, espero que está no bom caminho, está em primeiro, mas isto ainda há muitos frangos ainda para virar, é verdade. Espero que seja, eu acho que isto é um ano, vou dizer isto eu acompanho todo o futebol, eu estou aqui em casa, vejo a Liga Revelação, vejo o campeonato do CNS, vejo tudo, eu vejo aqui jogadores extraordinários. Sem dúvida. Estava a falar com um amigo meu, treina aqui o Vigor, que é um clube da primeira distrital aqui de Coimbra. O Vigor é uma cidade, não é? O que é que os scoutings dos clubes... Eu estive a ver um miúdo canhoto que joga no União de Leiria, vi um jogador acho que ele também se chama Tanque, que é do ponta de lança acho que deu esta semana na televisão. Eu vi, o jogo é do macaco do Canelas. Do Canelas. Exatamente. É o ponta de lança, sabe quantos anos tem? Falou do macaco que eu descobri logo. Não é de ser. É um animal competitivo, tem golo. Deu esta semana em direto. Acho que este miúdo do Leiria chama-se Zé Carlos, tem um pé esquerdo. Há aqui jogadores com uma qualidade. Depois gastam-se milhões por jogadores. Não, mas depois também vejo o contrário. Também estive a ver o Sertanense com não sei quem. Foi o Sertanense com o Benfica de Castelo Branco. Não tem culpa nenhuma, aqui não há nenhuma xenofobia. Vi aqui jogadores nigerianos, vi não sei o quê, de todo o lado, com 19, 20 anos, mas não tem culpa nenhuma, isto é um negócio, porque coitados vêm para aqui e são abandonados. São abandonados e ficam sem nada, e são aqui desprezados, às vezes pelos empresários, com todo o respeito. E nestas divisões vocês sabem muito bem o que é que acontece. Portanto, isto do futebol tem que ser regido. Isto tem que haver aqui algum cuidado e alguma reestruturação. Mas porque, sabe, isto depois não há um controle absoluto daquilo que é. Isto depois há aqui muitos interesses em jogo. E depois sabe quem é que paga isto? Quem paga isto são os jogadores e os treinadores. Nós somos um bocadinho as vítimas de todo um processo, de uma conjuntura que, de facto, a nossa sociedade... Eu não sei se há clubes a mais. Eu sou um defensor da competitividade.
não sou, e se calhar a regionalidade. Repare bem, a segunda divisão, a segunda liga, se calhar podia ser dividida em 2 zonas, porque isso aumenta a competitividade, aumenta a regionalidade aumenta a competitividade, menos despesas, e depois fazia-se depois, se calhar, um play-off final. Epá, não sei. Isto tem os agentes do futebol. E nós estamos a atravessar um momento extremamente complexo no nosso futebol. Não vou agora entrar aqui com os VARs, nem com os penaltis e com os fora de jogo, não quero entrar por aí. Mas é o momento de toda a gente refletir e pensar as instituições, os jogadores, os treinadores, a Liga, a Federação, epá, eu sei lá, mais os jornalistas, epá, um conjunto de estruturas que estão agregadas ao futebol e que são determinantes, e tem que haver uma reflexão profunda, se calhar, sobre a calendarização, sobre a competitividade, sobre isto é de facto que é atípico, porque há de facto excesso de jogos, mas tem que ser assim. Portanto, há tudo aqui um conjunto de clubes que se calhar não têm condições para estar em determinadas divisões porque não cumprem as suas obrigações, e outros que se calhar que têm e não estão, e são penalizados porque há ali umas artimanhas que a gente sabe como é que se faz e que se mantém. Por exemplo, eu vou dar um caso. Epá, eu tenho o Vitória Futebol Clube, não é o Vitória Sport, Vitória de Setúbal. Não me levem mal, porque quando digo Setúbal é para enaltecer a cidade. O Setúbal andou aqui, infelizmente, e caiu onde caiu, porque andou durante anos a esconder muita coisa, más gestões. E o Setúbal foi vítima disto. Um clube tem uma paixão, tem uma história, e foi vítima de uma má gestão de vários dirigentes. E o que é que acontece a essa gente? Nada. Exato. E o que é que acontece? Você perde um jogo, eu perco um jogo, o jogador, você ou dois, vai é despedido. E esses senhores não lhes acontece nada. Pô. E temos o caso Aves também, com uma má gestão do Massado. Agora veja bem, com estas novas... eu não tenho nada contra os investidores, mas estes investidores têm que ser escrutinados como é que aparecem aqui. Porque temos muitos exemplos. Tem que haver aqui uma sindicância a quem vem, quem é, quem são, porque é que vem, ou o que é que vem, e o que é que querem fazer. Porque... Isto é muito complexo. E depois você vê clubes como estava lá no Aves, e há muitos Aves e se calhar no Campeonato Nacional, onde há investidores que chegam aqui, metem aqui e depois vão-se embora. Claro. Eu não queria falar no termo, porque me fica mal eu estar a dizer isto, mas pronto. Porque atenção, há gente boa nessa gente. Sim. E temos aqui temos 2 casos aqui no futebol nacional que são de sucesso. O Portimonense é um caso de sucesso. O Estoril também. E o Alverca, se me permite, o São Alverca também. O Feirense também. O Alverca também. Portanto, há aqui gente que vem há aqui gente que vem para fazer bem ao futebol. Claro. E que vem ajudar. Mas há muita gente que vem aqui para o negócio só e para se servirem de alguma coisa que é o futebol. E depois piram-se e deixam os jogadores abandonados, deixam tudo e pronto, e salve-se quem puder. Claro. Tem que haver consequências. É a grande questão. Isto tem que haver mais rigor e a Liga tem que ser mais contundente, a Federação, os organismos, tem que haver mais sindicância sobre os clubes e mais regulamentação. E enquanto os dirigentes não pensarem seriamente nisto, porque são eles que fazem os regulamentos, e não pensarem seriamente nos interesses do futebol e não nos interesses muitas vezes pessoais, isto, infelizmente, o nosso futebol é que paga um bocadinho esta fatura. Eu tenho pena em dizer isto, porque sou um amante do futebol, tenho um grande respeito por toda a gente, mas isto tem que mudar, porque senão o nosso futebol, que é campeão da Europa, tem jogadores extraordinários, tem treinadores extraordinários, e nós às vezes somos falados pelos piores motivos, e nunca devia de ser assim. Exatamente. Mister, como última questão, eu vou-lhe colocar a seguinte, e você agora... eu vou ter que... Eu estou morto. É mesmo... Não, estou com todo o gosto. Não, estou a brincar. Eu tenho fogo para mais 1h30. Não, eu não desisto. É mesmo a última questão, tem a ver... Você agora tocou num ponto. Somos campeões da Europa. Efetivamente. Temos o melhor jogador do mundo. Temos dos melhores treinadores do mundo. No futsal temos o melhor jogador do mundo, no futebol praia temos o melhor jogador do mundo.
Ou no seja, futebol feminino temos a melhor guarda-redes do mundo. Exatamente, também no futebol feminino, no futsal, a guarda-redes No feminino. futsal temos tudo, nós temos melhores do mundo e quase em tudo. Exatamente. E como é que você vê este ruído à volta do nosso futebol, que eu arrisco-me a dizer que é provocado, muitas vezes, é provocado não pelos intervenientes, mas por quem está à volta. Ou seja, todos os intervenientes à volta, dirigentes, principalmente. Eu vou-lhe dar só este pequenino exemplo, e neste pequenino exemplo vou-lhe dizer. O Borussia Dortmund, que foi campeão europeu com o Paulo Sousa, Exatamente. no ano a seguir desceu de divisão. O problema dos clubes hoje é um problema financeiro. E o problema financeiro só se resolve de uma forma. E você sabe que isto depois, a Liga dos Campeões é a salvação dos clubes. A Liga Europa é menos, mas pronto. O problema é quando os clubes não vão à Liga dos Campeões, quando os clubes vivem acima das suas possibilidades, quando há investimento. Por isso é que eu estava a dizer que os clubes têm que também ser escrutinados. Ouça, às vezes é preferível, eu costumo dizer, perder um campeonato não é nenhum drama. É preciso que as pessoas tenham, os clubes tenham sustentabilidade para estarem preparados para perder um campeonato. O problema é que se calhar não estão. É que já fizeram muitas asneiras, já cometeram muitos disparates, e depois isto é um acumular de situações que depois não se podem resolver assim do pé para a mão. Claro. Pois você anda aqui numa luta permanente, porquê? É o penalti que não é marcado, é o canto é o offside que não foi marcado, é o VAR. Também, sei lá, não estou a desculpar o VAR nem os árbitros. Também erram, como todos. No fundo, eu não estou a dizer, eles têm grande culpa nisto, e hoje, não havendo público, é um fator também favorável também aos árbitros. Não tem pressão nenhuma. Portanto, hoje o problema que aqui está não é só o problema desportivo, está aqui um problema financeiro, que os clubes estão sufocados, têm problemas de gestão, têm um déficit tremendo, e aqueles que eu estava a falar há bocadinho, quando a gente anda na nossa casa, no seu orçamento, se você gastar mais do que aquilo que tem, o que é que lhe acontece? Dá mau resultado. Dá mau resultado. Se calhar a mulher começa a chateá-los, o dinheiro não trazes nenhum, então o que é que andas a fazer? E você diz à mulher, o que é que andas a gastar o dinheiro? E depois começa a haver a confusão, e depois todos, como é que costuma dizer? Ninguém tem razão. Exatamente. Ninguém tem razão, não há dinheiro, todos ralham e ninguém tem razão. Portanto, isto depois, no fundo, é o grande problema. E os clubes andam aqui todos. Portanto, há a procura, que isto é fundamental para a sobrevivência, ou melhor, para o desafogo. A Champions é, de facto, um da grande... E este ano, que é um ano atípico, ainda mais grave é. Portanto, terá que haver aqui, de facto, e se calhar também é uma coisa que é importante. E isto é FIFA e a UEFA tem muita culpa nisto também. Porque os clubes hoje estão a passar mal também por causa desta pandemia. E havia de haver um subsídio, como há subsídios europeus da União Europeia para os Estados, para a sua economia, porque hoje os clubes são fatores determinantes de desenvolvimento da nossa economia. Sem dúvida nenhuma. São um dos mais importantes, são os mais vendedores, têm a maior qualidade. E não há apoios nenhum também a estes clubes que fazem muito pelo futebol português e que têm matéria-prima na sua formação e que são clubes vendedores, porque nós, compradores, felizmente já podemos ser também, mas isso é exceções, e às vezes vamos um bocadinho além do nosso chinelo, e depois às vezes isto depois corre mal, quando não se vai à Liga dos Campeões, isto depois é logo um problema tremendo. Portanto, isto está aqui uma conjuntura que tem que ser muito bem analisada, tem que haver, as pessoas têm que sentar à mesa, pensar seriamente naquilo que querem, porque isto nós não podemos estar a dar pontapés, estar a dar tiros nos pés no nosso futebol. E parece-me a mim que isto é uma questão cultural, nós somos latinos, eu vou dizer isto, vai-me custar dizer isto, mas eu tenho que o dizer, sem ofender ninguém. Todas as classes são corporativistas. Não há nenhuma classe que não seja corporativista. Os árbitros são, os treinadores são, os engenheiros são, os médicos são, os enfermeiros são, os jornalistas são. Isto depois, ouça, depois há este problema. Ou você pensa, o Pedro está aí, eu tenho a minha forma de estar, dou-me bem com muita gente, ou com quase toda a gente, mas ouça, isto quando toca a unir, a gente sabe como é que isto é, e depois não gostam uns dos outros, mas quando é para abater alguém, as pessoas unem-se, dizem que ele é o alvo, vamos lá, e se calhar essa agremiação, se calhar não se podem ver uns aos outros. Portanto, isto é tudo uma questão cultural e nós temos que abrir mais um bocadinho a nossa mente. Somos tão bons
mas às vezes somos muito egoístas e somos muito egoístas. Olhamos só para o nosso umbigo. Eu acho que isto não faz mal a ninguém, mas temos que olhar também para o outro lado, ou para o outro lado da moeda, porque o interesse não é só de um, o interesse é de todos. E todos têm que resolver o problema. E quando digo todos os agentes estão ligados a um fenómeno que é fantástico, que tem uma riqueza extraordinária, que dá emprego a milhares de pessoas, e nós só vemos aquilo que é a parte dos grandes e não vemos a parte daqueles coitadinhos, com todo o respeito, que passam mal, que têm dificuldades, que têm poucas condições de trabalho, que não recebem, que recebem pouco. Agora, porque os grandes, mesmo que tenham algumas dificuldades, os vencimentos que têm dá perfeitamente, só se os estragarem. Agora, aqueles que ganham 500 euros, 1.500 euros, e depois admiram-se, num caso que eu vou falar, que eu não devia de falar, é nas apostas online. Pois o que é que querem? Querem o quê? Claro. É um escape, uma tentativa. Vou-me ficar por aqui porque isto fica mal, eu não quero entrar por aí porque isto é um caminho muito complicado e muito estranho e muito complexo e eu não queria ir por aí. Mas infelizmente há gente, ouça uma coisa, eu vou-lhe dizer uma coisa, se os meus filhos precisassem, eu vou dizer isto com toda a sinceridade, se os meus filhos passassem fome eu ia roubar para eles comerem. Claro. E aceito que alguém que em dificuldade extrema que tenha determinados tipos de comportamentos, infelizmente. Porquê? Porque se calhar não tem as condições que lhe prometerem e que lhe deem e não comprem. E a pessoa vê-se perdida. E quantas vezes você vê? Porquê é que há suicídios? Porquê é que agora estamos a falar nas doenças mentais, no problema na psiquiatria? Porque as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão em pânico, pá. Ainda por cima com o que nos está a acontecer com esta pandemia. Pá. Portanto, olha, infelizmente, na minha opinião, acho que infelizmente não aprendemos ainda com isto e era a altura ideal, se calhar, para aprendermos todos. Mister, olha, eu só lhe posso agradecer porque esta última declaração diz tudo da sua pessoa. Muito obrigado. Não era preciso eu dizer, mas sinto-me na obrigação de dizer, Mister. Foi um orgulho, uma honra enorme tê-lo hoje aqui no Futebol Online. Obrigado também. Sem dúvida. Um abraço para o Pedro também. E para alguma audiência que nos tenha ouvido, e peço desculpa muita. Entrei por alguns caminhos, mas eu tinha que desabafar, porque sabe uma coisa? Eu olho para o espelho e sou eu próprio. Não sou nenhum santinho, não ando aqui de bico, não sou menino da escola, não sou melhor sem pior, sou igual a mim próprio, mas felizmente tenho a minha independência intelectual e digo aquilo com todo o respeito para toda a gente, mas eu costumo dizer isto com todo o respeito, eu já não tenho medo das palavras, respeitando sempre os outros. Muito bem. Mais ou menos assim. Pedro, tens a palavra. Foi um gosto enorme, foi um prazer enorme ter Obrigado, Pedro, também foi um prazer. Este bocadinho foi espetacular e desejar tudo bom para si. Muito obrigado. E já agora, olha, bom relato agora no sábado. E agora sabe o que é preciso? É nós termos cuidado com isto, cuidarmos todos e termos cuidado com este bicho, porque ele é perigoso. Isto é mesmo, eu tenho amigos meus que passaram mal. Cuidem-se vocês, saúde para vocês e para as vossas famílias e para todos que nos estão a ouvir, e para todo o país, porque há gente que ainda pensa que isto é uma brincadeira. Isto não é nenhuma brincadeira, isto é uma coisa muito séria, que já partiram muita gente que se calhar levou isto um bocadinho a brincar. Muito bem, Mister. É uma coisa muito séria. Um abraço de grande amizade e disponham sempre, terei sempre à vossa disposição. Foi um prazer também enorme. Obrigado. Mister, olha, eu despeço-me, enviando-lhe um grande abraço e efetivamente corroboro das suas palavras. E continuem a fazer estes programas, porque vocês estão a prestar um grande serviço ao futebol português. E isto é amador, atenção. Não é só o futebol português, ou o desporto em geral, porque o futebol é uma modalidade apaixonante, é a maior modalidade do mundo, mas no fundo tem mais adeptos, mas nós temos que também olhar para o outro lado, para os outros desportos. Também, e vou-lhe dizer, e só para acabar, é que nos outros desportos nós temos extraordinários atletas que têm feito coisas na canoagem, no judo, eu sei lá, no ciclismo. Nós somos bons em tudo. Nós, às vezes, sabe uma coisa para terminar? Nós não somos bons, é para nós próprios, às vezes. É verdade, Mister. Infelizmente é esta a verdade.
Mister, eu Um dizia... coração muito apertado para todos. E com muita saúde. Espero tê-lo aqui Obrigado. a acompanhar o futebol online mais vezes. Isto é um projeto amador, como o Pedro sabe, e quem nos acompanha, mas é com um orgulho imenso que aqui e ali vou conseguindo ter aqui pessoas como o Mister Vítor Manuel. Um grande abraço, Mister. Tudo a correr bem. Bem-aja, saúde. Um abraço, muito gosto. Obrigado, um abraço para vocês. Caros seguidores do futebol online. Bom trabalho, obrigado. Muito obrigado. Bem-aja, com licença. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Caros seguidores do futebol online, foi... Já estou aqui um adepto. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. Fiquem bem, com saúde. Obrigado, com licença. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Caros seguidores do futebol online, foi a entrevista com um senhor do futebol português, se me permitem dizer, Mr. Vítor Manuel, 68 anos. E eu atrevo-me a dizer que houvesse mais assim, porque efetivamente esta última declaração do Mr. Vítor Manuel diz tudo da sua integridade e da sua pessoa. E a história e o percurso fala por si, eu não preciso adiantar mais nada. Um grande abraço a todos, foi um prazer estar aqui esta noite. Recordo, começou mais tarde, primeiro por causa do jogo da Liga NOS entre o Sporting e o Paços Ferreira, e depois porque houve aqui algumas dificuldades do Mr. Vítor Manuel em ligar-se connosco, mas acabou da melhor maneira, atrevo-me a dizer. Recordo que amanhã estarei aqui a partir das 9h30 da noite com mais um convidado ligado ao nosso futebol profissional. Amanhã estará aqui comigo o Mr. Pedro Bolsas, treinador adjunto do Mr. João Ferreira no Boa Vista, e também um treinador que esteve no Santos do Brasil, com ligação ao futebol feminino também. Será certamente também uma ótima noite. Recordo que na sexta-feira, depois estaremos então aqui dentro da mesma linha do Mr. Vítor Manuel, estará aqui o Mr. António Oliveira, conhecido por todos como o Mr. Tony do Sport Lisboa e Benfica. Um grande abraço a todos. Pedro, mais uma vez, obrigado. Esta noite vai ficar certamente aí no auge das nossas recordações. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Um abraço, cumprimentos, um abraço.